Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 461. Ao ver o sorriso falso de Sakuma Taki, Kazuyama Geko sentiu uma vontade irresistível de lhe dar um soco. Esse velho estava claramente querendo pegá-lo. Ao observar as expressões das pessoas lá embaixo, Kazuyama só conseguiu expressar um pouco de sinceridade. Viu? Eu te disse, mas você não acreditou em mim. Muito bem, então deixe-me contar o que fiz no campo de batalha. Como ninja, siga um princípio. Quando confrontado com um oponente forte, antes que ele pudesse terminar, um pirralho lá embaixo o interrompeu. Fique mais forte ao enfrentar alguém forte. Todos assentiram em concordância. Aquilo lhes pareceu correto. Mas Kazuyama apenas deu uma risadinha e balançou a cabeça. Não, isso é apenas ilusão. Quando há uma enorme disparidade de forças, ou quando você está cercado por inimigos, só existe uma palavra: sobreviver. Sensei são duas palavras. Kazuyama. Quando eu digo que é uma palavra só. Apenas lembre-se dela. Não avance como uma mosca sem cabeça. Se você vir um grupo inteiro do outro lado e ainda assim se precipitar, estará apenas desperdiçando sua vida. Qual o sentido de lutar então? Então lembre-se disso. Sua vida é a coisa mais importante. Suas palavras deixaram todos em silêncio. A boca de Sakumo se contraiu bruscamente. Ele teve a sensação de que Kazuyama estava lhe provocando. Afinal, ele havia se aposentado por causa de uma missão que o obrigou a escolher entre concluí-la e salvar seus companheiros de equipe. Aquele desgraçado estava claramente a provocar. Muito bem, aceitem as palavras do professor Kazuyama como um conselho. Quanto ao que fazer no final, cada um de vocês precisa tomar suas próprias decisões. Você não pode seguir cegamente o caminho de outra pessoa. A interrupção repentina de Sakumo tirou todos de seus devaneios. Ele lançou um olhar fulminante para Kazuyama. Então ele continuou. Não há outra aula hoje. Para proporcionar a todos uma melhor experiência de aprendizado, decidi que faremos uma partida de exibição. Essas palavras deixaram Kazuyama completamente sem palavras. Perfeito. Esse velho nem estava mais tentando disfarçar. Ele estava vindo para cima dele sem rodeios. Ele ficou sem palavras. Mas o que poderia fazer? Sakumo era o diretor, a maior autoridade da escola. E do jeito que ele disse, se colocando em uma posição de superioridade moral, Kazuyama pareceria mesquinho se recusasse. Especialmente sob os olhares esperançosos de todos os alunos abaixo. Uma luta de exibição? Ótimo. Se vamos lutar, que lutemos de verdade. Fico me perguntando, quem exatamente o diretor pretende encontrar para formar par? Um sorriso presunçoso surgiu no rosto de Sakumo enquanto ele permanecia orgulhosamente na frente das arquibancadas. Como se trata de uma partida de exibição, precisa ser claro e visível para todos. Então, eis o que decidi. Kazuyama Sensei, como a estrela em ascensão da vila, subirá ao palco. E para enfrentá-lo seremos eu, Pakura Sensei e o mestre Shen. Com força avassaladora, mostraremos a todos o verdadeiro ápice do que significa ser um ninja. Kazuyama, velho rabugento. Você é realmente implacável. Se meter nisso já é ruim, mas você ainda envolveu o mestre Shen? Mestre Shen já era ruim o suficiente, mas você trouxe a Pakura também? Nas arquibancadas, Pakura e o mestre Shen, que apenas assistiam à peça, foram pegos de surpresa. Mas antes que pudessem reagir, os alunos e professores abaixo explodiram em aplausos. Isso aí. Vai, Pakura Sensei. A Pakura Sensei é a melhor. Derrote o Kazuyama Sensei. Se ele ousar revidar, não o deixe entrar em casa esta noite. Ninguém sabia qual dos desgraçados tinha gritado aquilo, mas imediatamente chamou a atenção de Pakura e Kazuyama. Era um professor. Anotado. Mestre Shen ficou um pouco surpreso, mas logo entendeu. Que diabos esse moleque do Kazuyama fez para irritar tanto Sakumo? Ele até o arrastou para isso. Claramente, o cara ficou furioso. E Pakura também. Kazuyama ia passar por maus bocados. Para garantir a segurança de todos, não usaremos nenhum ninjutsu excessivamente chamativo ou de alta potência nesta luta de treino. Taijutsu, Kinjutsu e alguns ninjutsu básicos serão o foco. Está tudo bem, Kazuyama Sensei? Kazuyama, você está brincando comigo. Velho gaga, você está claramente me atacando. Não é permitido usar ninjutsu poderoso? Basta dizer isso sem rodeios. Nada de liberação de cristal ou técnica de invocação, é isso? Taijutsu e Kenjutsu? Sakuma Taki é um samurai com maestria na esgrima. Seu estilo de lâmina ataque é letal. Um golpe e você está acabado. Mestre Shen? O grão-mestre de Taijutsu de Konoha. Seus novos discípulos? Might Dui e Might Gai. E para ninjutsu básico, seria sua própria esposa, Pakura. Seu controle sobre a liberação de fogo leve é impecável. Caramba, esse desgraçado do Sakumo está mesmo em busca de vingança. Kazuyama Sensei? Por que o senhor não está dizendo nada? Não se preocupe. Confio que a professora Pakura será completamente justa. Ela não vai pegar leve com você só porque você é casado. Esta partida será absolutamente justa e imparcial. Justo e imparcial, hein? Os olhos de Kazuyama quase saltaram das órbitas. Pakura suspirou e balançou a cabeça. Com tanta gente assistindo, mesmo que quisesse pegar leve, não seria fácil. Entretanto, o mestre Shen esticou os membros e subiu ao palco. Um brilho intenso reluziu por trás de seus óculos de sol. Claramente, ele estava interessado. Seu pirralho. Este velho aqui continua forte como sempre. Vamos dar um show de verdade. Kazuyama, esse velho também guarda rancor. Sakumo sorriu ao remover o manto de diretor, revelando um traje de combate justo por baixo. Sua espada curta, presa branca, estava presa às suas costas. Kazuyama Sensei, prepare-se. Pakura Sensei. Ao seu chamado, Pakura também saltou para o palco. O resto da multidão se dispersou rapidamente. Num instante, a enorme plataforma transformou-se numa arena de treino. Que configuração bacana. Você é muito modesto, Kazuyama Sensei. Ouvi dizer que sua liberação de cristal tem excelentes capacidades defensivas. Vocês teriam alguma chance de construir um palco maior para nós? Este aqui é um pouco apertado. Não é o ideal para nos movimentarmos. A boca de Kazuyama se contraiu bruscamente. Muito bem, esse desgraçado faz jus ao nome de presa branca de Konoha, calculando cada passo como um mestre do xadrez. Lutar? Ele vai lutar. Se ele não fizer o Sakumo sangrar um pouco hoje, ele não é o Kazuyama. Sem problema. Eu estava pensando a mesma coisa. Liberação de cristal, criação de cristal. Ele lançou casualmente 4 cristais para fora. Os cristais começaram a se expandir para cima e para os lados. Em pouco tempo, uma enorme plataforma de cristal tomou forma diante deles. Assim que ficou pronto, os 4 saltaram em cima dele ao mesmo tempo.
Capítulo 462. Velho Gagá, este lugar é grande o suficiente para nós brigarmos. Eu só te dei um pouco de pimenta. Eu te disse que era só capsaicina inofensiva. Mas olha só, a máscara do Kakashi até que combina com você. Como não havia escapatória, ele enfrentaria a situação de frente. Kazuyama não era do tipo que se deixava intimidar. Ele olhou para Sakuma Taki e Mestre Shen, ambos já preparados para a batalha. Sua pálpebra tremeu, mas ele assumiu uma postura de combate. Então ele lançou um olhar impotente para Pakura. Antes que ele pudesse dizer uma palavra, Sakuma interrompeu. Pakura-sensei, dê tudo de si. Muitos alunos e professores estão assistindo. Isso é apenas um treino. Se você se conter, tudo perde sentido. Eu sei que você entende. A boca de Kazuyama, prestes a se abrir, fechou-se de repente. Ele havia caído direto na armadilha de Sakumo. Pakura acenou levemente com a cabeça e em seguida, lançou ao marido um olhar que claramente dizia: boa sorte, você está por sua conta. Todos estão prontos? Kazuyama-sensei? Kazuyama sentiu com a cabeça sem expressão, depois desembainhou a espada Kusanagi da cintura e assumiu uma postura defensiva. Nesse caso, vamos começar. Sakuma estava esperando por esse momento. Chegou a hora da vingança. Num piscar de olhos, ele e o mestre Shen avançaram simultaneamente em direção a Kazuyama. Um era mestre espadachim, o outro especialista em taijutsu. A velocidade era essencial para ambos. Kazuyama respirou fundo, sua espada Kusanagi brilhando levemente com um ar gélido. A espada curta de Sakumo, presa branca, combinada com a técnica de espada de sua família, personificava uma coisa: velocidade. Cada golpe era como um relâmpago. Seus ataques rápidos compensavam amplamente o curto alcance de sua arma. Mestre Shen usou sua movimentação de pés pouco ortodoxa de taijutsu para circular pela lateral, procurando uma brecha. Cada golpe que ele desferia tinha uma força avassaladora. Difícil acreditar que esse senhor de 60 e poucos anos ainda conseguisse golpear daquela maneira. Konoha Gouriki Senpu. Um chute poderoso veio em sua direção, forçando Kazuyama a bloquear. A força descomunal o fez deslizar para trás pela plataforma de cristal. Caramba, velho, você vai apostar tudo? Shen puxou a perna para trás com um sorriso. Kazuyama, como eu poderia deixar passar uma oportunidade de ouro como essa? Pode vir. Nesse instante, uma chuva de pequenas bolas de fogo caiu. É verdade que jutsus de grande escala, ou que causassem muito dano eram proibidos, mas essa regra não se aplicava realmente a Pakura. Suas maiores qualidades eram o controle de chakra e o uso flexível do ninjutsu. Sua técnica de liberação de fogo ardente era toda sobre precisão e versatilidade. Ao ver a saraivada de golpes se aproximando, Kazuyama desviou para a esquerda, escapando por pouco do próximo ataque de Sakumo. Ao mesmo tempo, ele brandiu sua Kusanagi para bloquear o soco do mestre Shen. Kazuyama-sensei, não fique só desviando. Pode ser apenas um jogo amistoso, mas não se contenham, nós sabemos lidar com isso. As palavras de Sakuma Taki não condiziam em nada com suas ações. Sua esgrima mudou repentinamente e num instante, ele atacou Kazuyama como uma tempestade descontrolada. Ataque Kenjutsu primeira forma, corte. O ataque Kenjutsu foi criado para neutralizar técnicas vistosas. O movimento parecia simples, mas era tão rápido que tudo que se podia ver era um clarão de luz branca. O nome presa branca de Konoha carregava uma reputação mortal. Kazuyama não ousou baixar a guarda. Ele brandiu sua espada Kusanagi com força, usando a qualidade excepcional da espada para bloquear o golpe. Mestre Shen aproveitou o momento, saltando alto no ar. Suas duas pernas, revestidas de chakra, caíram como balas de canhão. Ataque. Grande redemoinho da folha. Cada chute gerava uma onda de choque, seus golpes impulsionados por chakra transbordando poder. Num instante, Kazuyama estava cercado, chamas, lâminas curtas, chutes, e parecia que ele mal conseguia acompanhar o ritmo. Mas os três atacantes não viam as coisas dessa forma. Apesar do ataque implacável, a respiração de Kazuyama não havia falhado. Prova de que ele estava em condições muito melhores do que eles esperavam. Caramba, será que esse é o poder do fantasma de Konoha? É o diretor, o mestre Shen e a Pakura-sensei se unindo contra ele. É uma loucura, e nem parece que o professor Kazuyama esteja usando toda a sua força. Não estou brincando. Se ele usasse todo o seu poder e invocasse aquelas 4 cobras gigantes, seríamos todos esmagados. Em menos de um minuto, a batalha na plataforma deixou todos os alunos e professores que assistiam em silêncio atônito. Esse nível de combate foi de tirar o fôlego. Tenho que dizer, garoto, seu crescimento é assustador. Você realmente consegue bloquear todos os meus ataques? O chute giratório do mestre Shen falhou novamente, provocando um raro elogio. Afinal, seu domínio do taijutsu era o melhor em Konoha, forjado através de inúmeras batalhas. Para Kazuyama se defender com tanta facilidade, isso só poderia significar uma de duas coisas. Ou ele era absurdamente talentoso, ou sua experiência em combate era excepcional. Na visão do mestre Shen, Kazuyama possuía ambas as qualidades. Essa era a única maneira pela qual ele poderia ter conquistado o título de fantasma de Konoha. Um sorriso malicioso surgiu nos lábios de Kazuyama. Meu velho, eu tenho muitos outros truques na manga, mas obrigado pelo elogio. A verdadeira luta está apenas começando. Dito isso, ele juntou as mãos e saltou alto no ar, desviando das chamas de Pakura e do próximo golpe de espada de Sakumo em um único movimento. Ei! Não fuja, mostre-nos do que você é capaz. Sakumo lançou um golpe com a presa branca, já familiarizado com a tendência de Kazuyama de fugir em vez de confrontar. Afinal, para esse garoto, a sobrevivência sempre foi mais importante que a luta. Quem disse que eu estava fugindo? Deixe-me mostrar o que eu realmente posso fazer. Liberação de cristal, armadura de cristal. Sua liberação de cristal se transformou em uma armadura completa, envolvendo totalmente, até mesmo seu rosto ficou escondido atrás de uma máscara cristalina. Nenhum ponto fraco permaneceu exposto. E quem disse que eu estava apenas me esquivando sem fazer nenhum preparo? Ao ouvir isso, Sakumo franziu a testa. Ele havia observado cada movimento de Kazuyama durante a luta, mas não vira deixar uma única marca do deus voador do trovão. Espere, será possível? Caramba! Pakura, cuidado! Assim que o aviso de Sakumo soou, Kazuyama desapareceu no ar. Ele reapareceu instantaneamente bem atrás de Pakura. Sua expressão mudou num instante. Várias bolas de fogo surgiram ao seu redor, e ela avançou rapidamente para ampliar a distância, lançando uma saraivada de chamas atrás de si em direção a Kazuyama. Capítulo 463.
Kazuyama encarou as bolas de fogo que se aproximavam sem hesitar e avançou diretamente contra Pakura. Antes que ela pudesse reagir, um cristal surgiu e se enrolou em suas pernas, imobilizando-a no lugar. Essa mudança repentina a pegou de surpresa por tempo suficiente para que Sakuma Taki finalmente entendesse como Kazuyama havia ativado a técnica do deus voador do trovão. Serpentes de cristal. Velho Shen, observe o chão. Se você vir alguma pequena cobra de cristal, tome cuidado. Do ângulo de Sakumo, ele avistou uma cobra particularmente pequena e totalmente cristalizada exatamente onde Pakura estava. Toda essa plataforma havia sido construída usando a liberação de cristal de Kazuyama, e suas serpentes de cristal estavam usando o terreno a seu favor. Hehehe, aqui está a primeira lição que quero ensinar. Ninjas devem agarrar tudo que estiver ao seu redor. Seja o clima ou terreno, você tem que usar. Pakura, ainda presa pelo cristal, tentou se libertar. Foi muito abrupto ser retirada assim. Kazuyama olhou para sua esposa e sorriu. Ele abriu repentinamente a mão direita. Ao ver isso, Pakura piscou surpresa, depois sorriu e estendeu a própria mão direita. É claro que Kazuyama não a deixaria partir tão facilmente. Ele queria mostrar a todos o quão forte sua esposa era. Os dois trocaram olhares e gritaram em uníssono. Rasengan! Rasengan? Todos, incluindo Sakumo e o mestre Shen, ficaram paralisados por um instante. Que tipo de ninjutsu era aquele? Por que nenhum deles jamais tinha ouvido falar disso? Eles obtiveram a resposta rapidamente. Duas esferas de chakra em espiral se formaram nas palmas das mãos de Kazuyama e Pakura. O giro em alta velocidade do Rasengan agitou o ar ao redor deles, formando um vórtice. Sob controle perfeito, os dois Rasengas se chocaram. Bum! Embora tenha sido apenas uma colisão de chakras, a explosão foi mais forte do que qualquer bomba de papel. A onda de choque resultante varreu a arena, chamando a atenção de todos, incluindo Sakumo e o mestre Shen. Eles trocaram um olhar, ambos visivelmente atonitos. A julgar pela explosão, essa técnica superou um jutsu típico de nível B. Assim que a explosão se dissipou, Kazuyama liberou sua restrição de liberação de cristal, e Pakura usou a força para se impulsionar para trás. Ela foi lançada da plataforma, marcando oficialmente o fim de sua participação na partida. Ao aterrissar com um salto mortal para trás, ela soltou um suspiro profundo. Lembrem-se, pessoal, recuar diante de um inimigo mais forte não é vergonhoso. Às vezes, a melhor tática é poupar as suas energias. Embora tivesse saído da luta, suas palavras deixaram uma marca, e ensinaram uma lição valiosa. Um instante depois, as arquibancadas irromperam em aplausos. Não apenas os alunos, mas até mesmo os outros professores ficaram chocados com a intensidade daquele confronto. A energia bruta havia abalado a todos. Embora Pakura tivesse recuado, ela conquistou a admiração da multidão. Seu estilo de combate e aquela técnica final provaram sua força sem sombra de dúvida. Kazuyama, você é realmente algo fora do comum. Essa técnica que você acabou de usar é impressionante. A Pakura pode estar fora, mas não pensem que sou tão fácil de lidar. Mestre Shen girou os ombros e tirou os óculos escuros, revelando olhos que brilhavam com uma determinação feroz. Kazuyama abriu a boca para retrucar, mas o mestre Shen já havia começado a girar no mesmo lugar. Só uma voltinha? Deixa eu te mostrar o Deus Dragão de Konoha. Sua técnica característica, Deus Dragão de Konoha. Utilizando Taijutsu para girar em alta velocidade, ele gerou um vórtice poderoso o suficiente para assumir a forma de um dragão. Combinava o poder destrutivo do ninjutsu com a resistência do Taijutsu puro. No instante em que o movimento foi iniciado, a arena explodiu em aplausos mais uma vez. Deus Dragão de Konoha. Esse é o Deus Dragão de Konoha. O golpe característico do mestre Shen. Vai, mestre Shen. Apesar de o mestre Shen já ter uma idade avançada, ouvir os aplausos da multidão ainda o fez corar um pouco. Kazuyama, pode vir. A mera presença do Deus Dragão de Konoha era avassaladora. Um dragão gigantesco surgindo do nada. Quem não pararia para contemplá-lo? Algumas pessoas reconheceram isso imediatamente. O barulho vindo da academia começou a atrair até mesmo os moradores da vila, curiosos para saber o que estava acontecendo. Velho Shen, pode contar comigo. Golpe rápido. Ao ver o mestre Shen se empenhando ao máximo, Sakumo correu para ajudá-lo. Ele conhecia Shen bem. Por mais forte que fosse o Deus Dragão de Konoha, ele não era isento de fraquezas. E com a velocidade explosiva absurda de Kazuyama, até a menor abertura poderia permitir que ele rompesse a defesa. Com um movimento rápido, Sakumo embainhou a presa branca, apenas para avançar um instante depois com raios o envolvendo e amplificando ainda mais sua velocidade. Um clarão de luz branca passou velozmente. Antes que Kazuyama pudesse reagir, sentiu um brilho arrepiante se aproximando rapidamente. Caramba, velho Gaga, você não está se segurando em nada. Apesar de suas palavras, Kazuyama não se esquivou nem recuou. Ele simplesmente ergueu os braços para proteger o peito. Clang, um choque seco ecoou, seguido pelo som crepitante de cristal quebrando. Sua armadura de cristal, por mais resistente que fosse, estilhaçou-se sob o golpe de Sakumo. Uma dor aguda surgiu em ambos os braços. Será que Sakumo estava se contendo? Tique, assustador. Graças à interferência de Sakumo, o mestre Shen conseguiu finalizar sua técnica. As enormes mandíbulas do dragão se fecharam em direção a Kazuyama. Um vórtice nascido da rotação em Rasengan. Sem hesitar, Kazuyama respondeu ao ataque com uma rotação própria. Um dragão e uma esfera brilhante, pelo menos para os observadores, era essa a impressão que dava. A boca do deus dragão de Konoha colidiu com o Rasengan. Embora fosse um golpe de Taijutsu, Shen canalizou o chakra através dele para aumentar seu poder, assim como fez com seus ataques anteriores. O que se seguiu foi, portanto, um choque direto de chakras. O impacto desencadeou uma onda de choque violenta, ainda mais intensa do que antes, que se propagou em todas as direções. Com a tempestade amainando, Kazuyama havia sido empurrado para trás vários passos, e sua mão direita tremia levemente. Caramba, velho Gaga! Que tipo de deus dragão de Konoha termina com um chute desses? Que diabos foi aquele ataque surpresa? Shen apenas sorriu. O deus dragão podia ter desaparecido, mas ele não se importava nem um pouco. Afinal, ele havia levado a melhor naquela troca. No exato momento do impacto entre o deus dragão de Konoha e o Rasengan, Shen já havia feito seu movimento, lançando-se diretamente no vórtice. Durante o confronto, ele mudou de postura e desferiu um poderoso chute giratório, acertando em cheio o pulso de Kazuyama. Capítulo 464. Aquele chute giratório brutal do mestre Shen deixou Kazuyama com dores por um bom tempo. Ele já não era muito bom em lidar com lesões. Levar um chute de um mestre de Taijutsu bem no pulso foi uma dor infernal. Velho, isso foi demais.
Precisava mesmo pegar tão pesado? Seus braços e pernas rangentes também não doem? Kazuyama apertou o pulso, lançando um olhar ressentido para Shen. Mas a única resposta que ele obteve foi uma saraivada de golpes implacáveis. Shen e Sakumo lançaram-se em ataques coordenados, socos, chutes, espada curta. Os três estavam envolvidos em mais uma rodada feroz. Não houve movimentos vistosos, apenas pura velocidade e precisão. Cada soco e golpe visava os pontos fracos de Kazuyama sem piedade. Os espectadores lá embaixo ficaram atônitos. Rapidamente perceberam que tanto Shen quanto Sakumo estavam mirando baixo literalmente. Cada golpe era direcionado à metade inferior do corpo de Kazuyama. Eles não estavam apenas jogando sujo, estavam dando tudo de si. Caramba, o mestre Shen e o diretor estão sendo implacáveis. Se eles vacilarem, o professor Kazuyama vai se dar mal. Não é verdade? Quem luta tão sujo assim no amistoso? Não me admira que o Shen sempre pareça um crápula. Agora tudo faz sentido. Mestre Shen, que pirralho disse isso? Kazuyama-sensei, você consegue. É isso aí. Não perca. De repente, gritos de incentivo irromperam entre os estudantes, todos, sem exceção, torcendo por Kazuyama. Afinal, o estilo de luta de Sakumo e Shen era absolutamente vergonhoso. Vocês crianças não sabem de nada. No campo de batalha, não importa se você corta ou pisa, contanto que derrube o inimigo vale tudo. Vencer e sobreviver são tudo que importa. Sakumo continuou seu ataque enquanto latia para a multidão. Sua voz transmitia autoridade e os alunos imediatamente se calaram. Ninguém no campo de batalha se importa com a forma como você luta. Mas se você não usar o que tem para sobreviver, aquele campo de batalha se torna seu túmulo. Sobreviver é a única verdade. Ataque Kenjutsu, quinta forma, caos. O corpo de Sakumo crepitou com relâmpagos, e Presa Branca se transformou em uma lâmina brilhante de um branco puro. Aquela espada estivera ao seu lado em inúmeras batalhas. Naquele momento não era apenas uma arma, era uma extensão de si mesmo. Homem e espada em perfeita sintonia. Raios irromperam violentamente, e Sakumo se transformou em uma lança viva. Kazuyama reparou sua armadura de cristal com a liberação de cristal e em seguida, avançou de frente contra os dois veteranos de Konoha. Clang. O choque entre Presa Branca e o cristal endurecido fez com que faíscas voassem pelo ar. Os ataques de Shen, embora menos vistosos, eram igualmente mortais. Cada soco e chute carregado de chakra atingia a armadura de Kazuyama, rachando-a pouco a pouco. Já chega. Até quando vamos continuar com isso? Kazuyama era forte em todas as áreas, mas contra mestres em seus respectivos campos, ele não conseguia acompanhar. Seu taijutsu não se comparava ao do mestre Shen, e sua esgrima não chegava aos pés da de Sakuma Taki. Sem outra alternativa, ele mudou de tática para jogar no seu próprio ritmo. Ele espalhou kunais de cristal em todas as direções. Sakumo, rápido como sempre, cortou o ar com sua lâmina, estilhaçando dezenas delas num instante. Mestre Shen lançou o deus dragão de Konoha novamente, usando o tornado para interceptar os projéteis. Mas Kazuyama havia planejado tudo. Algumas kunais deslizaram rente ao chão, outras dispararam em direção ao céu. Havia muitos ângulos para cobrir, por mais que os dois tentassem, várias kunais ainda conseguiam atingir o alvo. Ao ver isso, o coração de Sakumo afundou. Ele sabia exatamente o que isso significava. Um instante depois, Kazuyama exibiu um sorriso malicioso e desapareceu. Com o deus do trovão voador, ele começou a se movimentar rapidamente pela plataforma. Velho Shen. Cuidado com as costas, ele vai nos emboscar. Sakumo aproximou e começou a suprimir seu chakra. Mestre Shen também assumiu uma postura defensiva. O ímpeto mudou do ataque para a defesa. Kazuyama deu uma risadinha e então ativou sua liberação de cristal. Dezenas de senbon de cristal voaram de todas as direções. Vento forte de folhas. Uma girava como um peão, a outra cortava a saraivada de balas com precisão. Anos de combate haviam aguçado seus instintos. Apesar do ataque repentino, reagiram com agilidade, defendendo-se com a precisão de quem já vinha praticando. De repente, uma sombra surgiu por trás de Sakumo. Ele girou e golpeou no movimento rápido. Boa tentativa, garoto. Não vai rolar. Ah, é? Velho gagá. Mas era apenas uma isca. O corpo de Kazuyama se despedaçou em uma nuvem de fragmentos de cristal. Uma onda de pó cristalino avançou, cegando a visão de Sakumo. Perfeito. Uma cortina de fumaça. Sakumo não se preocupou em se defender. Relâmpagos crepitavam ao seu redor enquanto a poeira cristalina cobria seu corpo. Ele embainhou a espada calmamente. Pá. Uma fração de segundo depois, ele desferiu um golpe ascendente com velocidade explosiva. A lâmina revestida de relâmpagos transformou-se num raio de luz branca, cortando a névoa cristalina e rasgando o céu. A força do impacto rachou o próprio ar. Besteira. Espere. Como foi que eu vim parar aqui? No instante em que a lâmina surgiu, uma voz surpresa ecoou acima da cabeça de Sakumo. Seus olhos se arregalaram. Era tarde demais para parar. O golpe descreveu um arco em direção ao mestre Shen. Assustado, Shen ergueu os braços. Captura de lâmina com as mãos nuas 100%. Parar. Seus músculos se contraíram. As veias saltaram enquanto o chakra percorria ambos os braços. Ele juntou as palmas das mãos e aparou com força o golpe que se aproximava. Droga. Mesmo assim, uma dor aguda percorreu seus braços e palmas das mãos. O golpe carregava mais do que apenas uma lâmina. Carregava chakra eletrificado. Sakumo fez uma careta. Ele não tinha a intenção de acertá-lo, mas claramente Kazuyama usou o deus voador do trovão para jogar Shenbei em seu caminho. Isso explicou tudo. Hehehe, agora o palco é meu. Enquanto os dois estavam ocupados, Kazuyama terminou de preparar o campo de batalha. Para evitar interferências, ele havia incorporado muitos de seus dispositivos diretamente na plataforma de cristal. Mestre Shen, ainda ofegante após receber o último golpe, vislumbrou o sorriso presunçoso de Kazuyama. Seu coração afundou. Ele sabia muito bem que aquele moleque ainda não tinha mostrado tudo o que tinha. Se continuasse brigando, só ia se envergonhar. Acabou para mim. Desisto. Você venceu. Esses ossos velhos não aguentam mais. Diretor, se quiser continuar, fique à vontade. Eu estou fora. Capítulo 465. Mestre Shen agiu rápido. No instante em que anunciou sua rendição, saltou da plataforma num movimento fluido, preciso e decisivo. Kazuyama e Sakumo ficaram olhando incrédulos. Aquele velho talvez não fosse bom em tudo, mas quando se tratava de dar o fora depois de uma briga, ele era um profissional. Shen claramente já estava farto. Mas e Kazuyama?
ele vinha apanhando há tempos. Sua armadura de cristal estava rachada e estilhaçada em vários lugares. Era enlouquecedor, mas Shen já tinha ido embora. O que ele deveria fazer agora? Kazuyama só conseguiu voltar seu olhar para Sakumo. Sakumo, sentindo aquele olhar intenso, caiu na gargalhada e embainhou a presa branca casualmente, sem hesitar. Bem, já que a professora Pakura e o mestre Shen estão fora, não seria justo da minha parte continuar como diretor. Chega de brigas, afinal, é apenas uma luta de exibição. O importante é o desempenho. Kazuyama-sensei, você é realmente a estrela em ascensão da vila. Você foi incrível. Vamos lá, vamos descer. Antes que Kazuyama pudesse argumentar, Sakumo saltou da plataforma. Ao pousar, ele gritou: Kazuyama-sensei, você construiu esta plataforma, então certifique-se de desmontá-la. Não vá destruindo flores e plantas, ou vou descontar do seu salário. Kazuyama ficou ali parado, atônito. Ele se sentia injustiçado, frustrado, completamente insatisfeito. Todos eles conseguiram seus ataques e depois simplesmente foram embora? Deixá-lo sozinho aqui em cima, machucado e com o cabelo despenteado pelo vento? Droga, seus dois velhos gagás. Você não pode simplesmente desistir assim. Volte aqui. Mais 300 balas. Kazuyama estava perdendo a cabeça. Estava absolutamente furioso. Finalmente tinha se exaltado. Só para ver aqueles que começaram tudo desistirem? Que tipo de piada de mau gosto foi essa? Não. Pessoal, de volta à aula agora. Lembrem-se do jogo de exibição de hoje e guardem no coração o motivo pelo qual o mostramos para vocês. Como ninja, é importante estudar bastante e aprender com a experiência real. Sakumo ignorou completamente e acenou para que os professores se aproximassem para reunir os alunos. Kazuyama estava furioso, mas completamente impotente. De repente, várias figuras apareceram perto da academia, agentes da Anbu com seus equipamentos completos. Quem os liderava era Midori. Diretor Ataque, as coisas ficaram bem barulhentas por aqui. O Lord Okage me enviou para verificar isso. Pelo que parece, tudo está sob controle. Os olhos de Midori pousaram em Kazuyama, que ainda estava de pé na plataforma flutuante. Embora escondido atrás de uma máscara, seu choque era evidente. Ele chegou primeiro e testemunhou toda a batalha entre os quatro lados. Não houve nenhum jutsu de área ampla ou altamente destrutivo, mas o choque entre esgrima, taijutsu e ninjutsu elemental ainda era avassalador. Liberação de cristal de Kazuyama, técnicas de espada de Sakumo, taijutsu de Shen e liberação de fogo de Pakura. Cada um deles era uma força a ser reconhecida. Hahaha, até Anbu apareceu. Sem problemas. Estávamos apenas ensinando as crianças. Muito bem, pessoal, de volta à aula. Kazuyama, apresse-se e limpe sua plataforma de cristal. Você não percebeu que a Anbu veio só para te ver? A falta de vergonha de Sakumo atingira novos patamares. Ele estava muito longe do homem que outrora fora tão atormentado pelo dever a ponto de quase tirar a própria vida. Agora, seu único foco era treinar seus alunos e aprimorar sua esgrima. E no momento em que se libertou daquele antigo orgulho, percebeu que sua lâmina ainda tinha espaço para crescer. Essa clareza foi o que o ajudou a se desvencilhar completamente de seu antigo eu. Tic. Essa era sua partida de exibição ridícula desde o início. E agora eu que tenho que limpar tudo isso. Resmungando, Kazuyama saltou e colocou a mão em um dos pilares de sustentação. No instante seguinte, toda a plataforma de cristal se estilhaçou e caiu em sua direção. Sob seu controle, os fragmentos giraram e se fundiram, formando lentamente uma estátua. Uma estátua de ninguém menos que ele mesmo. É isso aí. Vou fazer uma estátua de mim mesmo para comemorar minha vitória nesta partida de exibição. Ainda furioso, Kazuyama conjurou uma estátua de cristal de si mesmo e a colocou orgulhosamente em frente ao pátio da escola. Só então ele se virou e caminhou em direção ao prédio da escola. Gabinete do Okage. Hahaha. O diretor Ataque realmente fez isso? Parece que Kazuyama o irritou bastante ontem. Risadas ecoaram pela sala enquanto Jiraiya se esparramava casualmente no sofá, completamente despreocupado. Ao ouvir o relato de Midori, ele caiu na gargalhada, e o som dissipou parte da melancolia que o afligia. Mas aquele garoto Kazuyama está ficando assustadoramente forte. Nem mesmo o deus dragão de Konoha de Shen e o ataque Kenjutsu conseguiram derrotá-lo? Mesmo para uma manifestação, eles não se contiveram. Sim, ele tem um potencial incrível, disse Tsunade de braços cruzados. Não me surpreenderia se ele nos ultrapassasse em breve. Não tenha tanta certeza, eu continuo incrível. Certo, Minato? Jiraiya assumiu uma pose presunçosa, virando-se para seu aluno mais valioso em busca de apoio. Ah, qual é? Você vai se gabar do seu senjutsu de novo. Não se esqueça, Kazuyama também é sucessor de uma das 3 grandes terras sábias. Tsunade revirou os olhos, mas seu comentário deixou Jiraiya em um silêncio constrangedor por um momento. Certo, ele havia esquecido. Kazuyama foi treinado na caverna Ryushi e já dominava o senjutsu. Sensei, o senhor tem um tempinho livre ultimamente? Eu tenho algo que eu... Minato, desculpe. Preciso ir. Lembrei agora, talvez eu encontre alguma informação na Terra das Águas Quentes. Jiraiya fugiu antes que Minato pudesse terminar. Ao vê-lo partir, Namikaze Minato balançou a cabeça. Ele sabia que seu professor só havia retornado para transmitir informações. Mesmo com o fim da guerra, as principais aldeias continuavam a instigar problemas nos bastidores. Eles não podiam se dar ao luxo de baixar a guarda. Lady Tsunade, como estão as obras no hospital? Tsunade assentiu com a cabeça. Sem problemas. Os novos tratamentos estão sendo implementados sem incidentes. Minato, não se esqueça, você prometeu. Assim que o hospital estiver estável, estarei livre para ir embora. Vou levar a Shizune e pegar a estrada novamente. A guerra acabou. Finalmente posso relaxar. Tsunade há muito tempo desejava deixar a vila. Havia muitas lembranças ali que ela preferia não encarar. Foi apenas a guerra, e aqueles sonhos que a trouxeram de volta. Ainda assim, graças a esses mesmos sonhos, ela conseguiu algum controle sobre sua hemofobia. Você também vai embora? Mesmo com o fim da guerra, a aldeia ainda. Tsunade levantou a mão e o interrompeu. Nem comece. Você não pode se transformar no terceiro? Sempre falando da aldeia. Capítulo 466. No fim, Minato não conseguiu convencer Tsunade a ficar. Na manhã seguinte, assim que o dia despontou, Kazuyama estava nos portões de Konoha.
Tsunade, você disse que não queria que ninguém se despedisse de você, então por que me chamou? Tive que acordar tão cedo. Estou quase morto de sono. Ela ainda vestia seu característico hobby verde, com a palavra jogar estampada em letras garrafais nas costas, bem visível. Ao lado dela estava uma garotinha Kishizune, sobrinha de Dankato. Seu pirralho. Eu não perguntei a mais ninguém na aldeia inteira, só você. E você ainda está reclamando? Deixe-me perguntar. Você lançou um genjutsu em mim? Kazuyama congelou. A expressão calma de Tsunade o deixou inquieto. Sua mente entrou em modo de alerta máximo, funcionando como uma máquina. Ele não podia se dar ao luxo de parar de pensar. Se Tsunade perdesse a paciência, ele estaria perdido. Você não precisa pensar tanto. Não estou aqui para acertar contas. Katsuyu já verificou para mim. Os vestígios de senjutsu das 3 grandes regiões sábias eram muito óbvios. Se eu estiver certo, provavelmente foi aquela princesa serpente que você invocou que usou senjutsu em mim, não foi? Seu tom era firme, sem qualquer traço de culpa. Mas seu olhar carregava uma estranha mistura de emoções, um pouco de nostalgia, um pouco de irritação e um pouco de aceitação. Kazuyama coçou a cabeça, um olhar envergonhado cruzando seu rosto. Você me pegou. Mas na verdade foi tudo ideia da princesa serpente. Eu só fui o intermediário, sabe? Então, se você está com raiva, não desconte em mim. Você sabe como as coisas estão tensas entre as 3 grandes terras sábias. A caverna Ryushi está ressentida com a floresta Shikotsu há séculos. Eles só viram uma oportunidade e a aproveitaram, hehe. Ele riu maliciosamente, sem hesitar por um segundo em sacrificar Tajitsuimi. Tajitsuimi, Tsunade bufou baixinho. Como se ela fosse acreditar nisso. A essa altura, ela já sabia exatamente que tipo de pequeno canalha Kazuyama era. Sua lábia era capaz de distorcer qualquer coisa, e ele nunca perdia a oportunidade de falar bobagens. Não tente me convencer com conversa fiada. Não sei quando voltarei a Konoha. Honestamente, você é a única pessoa interessante que sobrou nesta vila. Não vou te culpar por causa do genjutsu. Afinal, esquece. No fim das contas, eu provavelmente te devia uma mesmo. Ao perceber a queda de humor dela, Kazuyama decidiu não insistir mais. Ele já suspeitava há muito tempo que ela não ficaria na aldeia por muito mais tempo. O único motivo pelo qual ela permaneceu foi a guerra, e talvez ele. Ainda assim, ele perguntou baixinho. Sua hemofobia está praticamente controlada agora, certo? Então, por que você está realmente indo embora? Será que as lembranças daqui pesam demais para você? Você é Tsunade, uma das lendárias Sannin. Ou, você perdeu a fé em alguém nesta aldeia. Enquanto caminhava ao lado dela, sua voz ficava mais grave a cada palavra. Tsunade ficou em silêncio por um momento, depois disse lentamente. Seu pirralho, algumas coisas é melhor deixar desconhecidas. Me dê uma de suas kunai. Daqui a 1 ano, venha me encontrar. Shizune ainda precisa fazer os exames Chunin. Seus alunos se saíram muito bem desta vez. Se Shizune não passou, a culpa é minha. Vou treiná-la adequadamente. Shizune permaneceu rígida ao lado dela, com uma expressão séria. Claramente, ela estava levando as palavras de Tsunade a sério. Mas Kazuyama não estava tão convencido. Ele não pôde deixar de se lembrar da história original, Tsunade arrastando Shizune para jogar em cassinos por todo o país. Que estilo de vida! Ela tinha tanto potencial para se tornar uma ninja médica de elite, mas, em vez disso, acabou adquirindo todos os maus hábitos de Tsunade. Cara, só não a leve para o mau caminho, entendeu? Se não, quero ver como você vai encarar o Dankato. Enfim, aqui está. Estou voltando agora. Sayonara, Lady Tsunade. Ele atirou para ela uma kunai marcada e desapareceu no mesmo instante. Tsunade encarou o local onde Kazuyama havia desaparecido, e então olhou para a kunai em sua mão. A menção de Dankato trouxe um leve sorriso aos lábios dela. Ela não disse nada, apenas deu um tapinha suave na cabeça de Shizune. Vamos lá, Shizune. É hora de nossa jornada começar. Sim, Lady Tsunade. A partida de Tsunade não causou muita comoção na vila. Afinal, Konoha estava prosperando agora. Mas é frequentemente em tempos de paz que surgem as crises mais inesperadas. E desta vez, a ameaça não veio de fora, veio de dentro. Exatamente 1 mês após a partida de Tsunade, Kazuyama e os outros membros importantes foram convocados ao prédio do Okage para uma reunião. Foi a maior assembleia desde que Namikaze Minato assumiu o cargo. Kazuyama entrou na sala de conferências e assobiou para si mesmo. Havia muita gente. Seu assento não estava mais na periferia como antes, mas bem no centro. Mas o que realmente lhe chamou a atenção foi que além dos Jounin mais experientes, até mesmo os conselheiros do Okage estavam presentes. Ao ver o terceiro, vestido com roupas casuais e fumando um cigarro, Kazuyama franziu a testa. Isso é sério? Que diabos aconteceu? A reunião começou quando Minato tirou seu manto de Okage e o colocou sobre a mesa, um sinal de que a discussão estava prestes a ficar séria. Pessoal, estamos enfrentando um problema sério. Se não lidarmos com isso da maneira correta, toda a vila poderá ser afetada. O tom de Minato era grave, e sua expressão ainda mais. Acabamos de receber notícias do escritório do Daimyo. O financiamento da nossa aldeia foi reduzido pela metade. Não só isso, mas o Daimyo formou sua própria unidade ninja. Ele está exigindo que enviemos um certo número de ninjas de elite para servir sob seu comando. O silêncio tomou conta da sala. A expressão de Shikakunara mudou instantaneamente. Ele apoiou o queixo em uma das mãos com a mente já a mil, e segundo informações de inteligência, até mesmo o Templo do Fogo concordou com o pedido do Daimyo. Eles enviaram alguns de seus melhores talentos diretamente para o acampamento do Daimyo. Nesse momento, Kazuyama entendeu imediatamente. Por isso, esta reunião foi convocada. O Daimyo estivera esperando todos esses anos, e agora finalmente faria sua jogada. Durante a guerra, ele não podia se dar ao luxo de agir, precisava da força de Konoha. Mas agora que a paz havia retornado? Tique, o cara não perdeu tempo. Lord Okage, o que o Daimyo está fazendo é simplesmente... Sério? A guerra acabou de terminar e é assim que somos tratados? Se o resto dos ninjas ficar sabendo disso, isso poderia abalar o moral de toda a aldeia. Até mesmo Shikaku soltou um longo suspiro, enquanto os outros exibiam expressões sombrias e preocupadas. Eles estavam claramente todos descontentes com a atitude do Daimyo. Usá-los quando ele precisar, descartá-los quando não precisar? Que absurdo é esse? Capítulo 467. Assim que Shikakunara terminou de falar, a sala mergulhou num caos momentâneo. Afinal, eles acabavam de descobrir que a mansão do Daimyo os havia traído. Os chefes de clã presentes estavam cheios de ressentimento. Acalmem-se, pessoal.
Esta questão nos afeta profundamente. A reunião de hoje foi convocada para encontrar uma solução razoável. Além disso, qual a sua opinião sobre o pedido do Daimyo para que enviemos ninjas? Namikaze Minato sentia-se completamente sobrecarregado. A questão com as aldeias periféricas ainda não havia sido resolvida, e agora até mesmo os assuntos internos na Terra do Fogo começavam a desmoronar. Mesmo sendo o Hokage recém-nomeado, ele sentia que estava de mãos atadas. Shouza Kimichi se levantou. Como ninja da mesma turma de Kazuyama, ele havia assumido recentemente a liderança do clã Kimichi, substituindo Torifu Kimichi. Com sua voz rouca, ele disse: Lord Hokage, assim como Shikaku disse, a mansão do Daimyo está tentando nos suprimir. Sem mencionar que o Daimyo formou sua própria força militar. Isso demonstra claramente que ele não confia em nós. Certo, Shikaku? Embora o clã Nara sempre tivesse liderado a aliança Ino Shikasho, isso não significava que os Akimichi fossem desprovidos de inteligência. Afinal, ninguém estúpido poderia se tornar chefe de clã. Os outros líderes de clã expressaram sua concordância. Minato ergueu a mão para pedir silêncio e falou calmamente: Eu entendo o que todos vocês estão pensando. Mas Konoha pertence à Terra do Fogo e, por extensão, à mansão do Daimyo. Dada a situação atual, a resolução dos nossos problemas orçamentais deve ser a prioridade. Ao mesmo tempo, precisamos investigar por que o Daimyo está formando sua própria força ninja. Enquanto falava, Minato lançou um olhar casual para Kazuyama. Aquele olhar fez Kazuyama estremecer. Nesse instante, o Uchiha Fugaku, chefe do clã Uchiha, se pronunciou. Lord Hokage, talvez possamos fingir que estamos cumprindo nossas ordens enviando um pequeno número de ninjas, enquanto investigamos secretamente as verdadeiras intenções do Daimyo. Afinal, não podemos recusar o seu pedido de imediato. Se for esse o caso, teremos que acatar os desejos do Daimyo. Fugaku havia notado o olhar de Minato mais cedo. No momento em que Minato olhou para Kazuyama, ele entendeu exatamente o que ele estava insinuando. Rápido como sempre, Fugaku entrou no jogo com desenvoltura e lhe ofereceu uma tábua de salvação. Minato assentiu levemente em resposta. Os dois conspiradores haviam se coordenado perfeitamente e seu alvo era claro. O chefe do clã, Fugaku, tem razão. No momento precisamos nos proteger e ao mesmo tempo descobrir o que o Daimyo está planejando. Então Minato olhou para Kazuyama novamente. Kazuyama, você já esteve na mansão do Daimyo antes e o conhece. Gostaria que você assumisse esta missão. A boca de Kazuyama se contraiu. Ele sabia, isso não ia acabar bem. Namikaze Minato, Fugaku Uchiha, seus desgraçados, vocês estão me armando uma cilada. Ao perceber que todos os olhares se voltavam para ele, Kazuyama sentiu como se estivesse sendo assado vivo. Tenho que ir sozinho? Senhor Hokage, não acho que consiga representar toda a vila sozinho. Não deveriam ao menos designar alguém para ir comigo? Quer dizer, eu sou só um fraco. E se eu for assassinado na mansão do Daimyo? Fraco? Assassinado? As expressões faciais de todos se contraíram. Se até o fantasma de Konoha era considerado fraco, então quem poderia ser chamado de forte? E assassinato? Quem está assassinando quem aqui? Com a técnica de fuga transparente e a técnica do deus voador do trovão como dupla proteção, o verdadeiro milagre foi ele não ter assassinado outros. Namikaze Minato pigarreou. Kazuyama, todos sabem do que você é capaz. Você é o único apto para esta missão. Quanto a alguém para te acompanhar, vou pensar no assunto. Afinal, não é fácil encontrar um ninja que consiga acompanhar seu ritmo. A força de Kazuyama? Ninjas comuns não conseguiam nem ficar ao lado dele, quanto mais acompanhá-lo. Isso tornou a escolha de um parceiro para esta missão uma tarefa nada fácil. Kazuyama recostou-se na cadeira visivelmente irritado. Esse cara mal tinha tido um descanso, e agora já estava sendo mandado para o campo de novo. Gostaria de fazer uma recomendação. Existe um gênio no clã Uchiha, Uchiha Shizui. Sua técnica característica é a técnica de cintilação corporal. Acredito que os dois trabalharão bem juntos. Uchiha Shizui? Ao ouvir o nome, os olhos de Kazuyama brilharam. Pela idade, Shizui deveria ter por volta de 7 anos, muito mais jovem que Kakashi e sua geração, mas sua força já era impressionante. Acho que isso vai funcionar. Já ouvi falar de Uchiha Shizui. Apesar de ainda ser jovem, ele já viu batalhas, não é? Fugaku assentiu com a cabeça. Ele lutou na linha de frente na Terra dos Rios. Mas como ele ainda é muito jovem, terei que incomodá-lo, chefe do clã Kazuyama, para que cuide dele. O tom sério de Fugaku fez com que todos concordassem com a cabeça. Apenas Minato e Kazuyama perceberam um leve traço de divertimento nos olhos de Fugaku. Namikaze Minato. Esse cara está usando Kazuyama para treinar a próxima geração. Kazuyama. Esse desgraçado está me usando como saco de pancadas. E ainda trouxe o chefe do clã. Muito bem, então vamos resolver isso por agora. O próximo passo é garantir mais financiamento para a aldeia. Esta também é uma prioridade máxima. Alguém tem alguma sugestão? Minato esfregou as têmporas e passou para o segundo assunto. O financiamento era uma preocupação urgente. As reservas da aldeia poderiam aguentar por agora, mas não durariam para sempre. Isso é fácil. O que há de tão difícil nisso? De repente, Kazuyama falou novamente, atraindo imediatamente a atenção de todos. Ele deu um leve sorriso, mas por algum motivo, o sorriso pareceu estranho. E assim que ele abriu a boca, ficou claro. Pura vingança. Todos sabem que os clãs de Konoha têm seus próprios talentos especiais. Por exemplo, o clã Kimichi adora comida e tem gostos refinados. Seu restaurante de churrasco é famoso em toda a vila. E tem o clã Nara, eles criam servos, chifres, peles, tudo o que você imaginar. E depois o clã Aburami, com seus insetos. Tis. Os cães do clã Inuzuka seriam perfeitos para puxar trenós na Terra do Gelo. Lucro enorme por lá. Esses são todos caminhos de ouro para a riqueza. Em momentos como este, não deveríamos todos colaborar? Eu sabia. Aquele maldito sorriso nunca significa nada de bom. Ele não queria descer sozinho, queria arrastar todos consigo. Desgraçado. Shikaku cobriu o rosto. Shouza parou de comer. E as expressões dos outros se tornaram extremamente coloridas. Capítulo 468. O salão estava em completo silêncio. As palavras de Kazuyama revelaram completamente as cartas de todos. Essas eram as trocas comerciais que sustentavam cada clã. Se fossem redirecionadas para o sustento da vila, de que os clãs sobreviveriam. Por um instante, todos os olhares se voltaram para Kazuyama, mas ele não se importou nem um pouco. Afinal, se a questão fosse de resistência, ninguém aqui conseguiria vencê-lo. Qual é o problema?
Todos nós fazemos parte da mesma grande família de Konoha, não é? Se cada um contribuir um pouco, podemos superar juntos essa fase difícil. Ei, Shouza, que olhar é esse? O restaurante de churrasco do seu clã é famoso, não é? Shikaku, não coce a cabeça. Os chifres do seu clã são de primeira qualidade. E você, conselheiro Danzou, não me encare assim. Todos esses tesouros raros que você acumulou na raiz, bastaria um deles. Completamente imperturbável, Kazuyama começou a chamar todos pelo nome sob o peso do olhar coletivo. Minato ficou sem palavras. Ele pensou, Kazuyama, você está mesmo sugerindo isso em voz alta? Desestabilizar a base financeira de todos os principais clãs? De jeito nenhum eles aceitariam isso. Até mesmo Hiruzen Sarutobi e os outros dois conselheiros ficaram atônitos. Eles não conseguiam acreditar na ousadia de Kazuyama. Kazuyama, talvez seja melhor repensar isso. Esse tipo de proposta é muito arriscado. Minato não teve escolha a não ser se manifestar. Se isso continuasse, poderia desencadear um conflito interno. Mas Kazuyama não se importou nem um pouco. Na verdade, ele continuou falando, só que desta vez, o que ele disse fez todos pararem e reconsiderarem. O quê? Você achou que eu estava mandando você entregar seus bens diretamente? Falando sério, o que está passando pela cabeça de vocês? A provocação foi certeira, o rosto de todos empalideceu. Vejamos o clã Akimishi, por exemplo. Por que não abrir lojas por toda a Terra do Fogo? Esse seu churrasco é incrível. Por que não expandir? Shikaku, os chifres da sua família? Vocês poderiam vendê-los para os países vizinhos. Nobres e oficiais adoram essas coisas. Shibi, aqueles insetos que seu clã cria? Você estaria nadando em dinheiro vendendo-os como ingredientes medicinais. Por que você continua limitando seu pensamento ao que acontece dentro da aldeia? Saia dos muros, há dinheiro em todo lugar. O salão ficou em silêncio mais uma vez. Todos estavam atônitos. Essa ideia, na verdade, parecia promissora. Hiruzen tragou seu cachimbo com os olhos semicerrados. Ele sempre soube que o pensamento de Kazuyama era pouco convencional. Mas isto, os grandes clãs de Konoha expandirem seus negócios para fora da vila? De onde ele tirou essa ideia? Essa ideia é realmente viável. Nosso clã Nara cria servos principalmente para sustentar nosso meio de vida. Mas se expandirmos para toda a Terra do Fogo, talvez até mesmo a Terra da Grama, a Terra dos Rios e a Terra das Águas Quentes, o potencial é enorme. É claro que o custo da mão de obra seria alto, mas os lucros também aumentariam. Mas Kazuyama, como você pretende lidar com a questão da mão de obra? A pergunta redirecionou a atenção da sala para Kazuyama. Todos olharam para ele quando Shikaku terminou de falar. Kazuyama apenas revirou os olhos para ele. Esse seu QI de 200 é só para enfeite? Você realmente precisa fazer uma pergunta tão simples? Temos tantos ninjas na vila, do que você tem medo? Assim que as missões forem divulgadas, eles não correrão para aceitá-las? A aldeia ainda tem condições de arcar com os pagamentos da missão, certo? Exatamente. Do que a vila mais tem agora? Ninjas. Mesmo tendo acabado de sair de uma grande guerra, ainda havia muitos ninjas nas fileiras. Usá-los para escoltar carga? Sem problema algum. Isso manteria os ninjas ocupados e ajudaria a expandir o alcance econômico da vila. Não era um plano ruim. Nada mal. É um plano sólido. Kazuyama, eu não sabia que você era tão inteligente. Utilizar a mão de obra disponível da aldeia para trabalho de verdade. Tique, só alguém como você pensaria nisso. Bem, vou lhe dar o benefício da dúvida. Minato soltou um suspiro, mas ao se lembrar do sorriso malicioso e da expressão ardilosa de Kazuyama, ele tinha sérias dúvidas de que tudo aquilo fosse pelo bem da vila. Esse cara claramente só queria arrastar todo mundo para a lama junto com ele. O que pensam os chefes dos clãs? Fiquem à vontade para falar. Isso diz respeito a toda a aldeia, e todos nós temos uma responsabilidade. Mesmo com o plano traçado, Minato ainda precisava ouvir os líderes dos clãs, afinal, eles eram a espinha dorsal da vila. Concordo. Começarei os preparativos assim que voltar e, quando chegar a hora, darei as missões pertinentes no salão missionário. Mas os custos iniciais, esses precisarão ser cobertos pela vila. No entanto, tenho uma preocupação. Como vamos dividir os lucros disso tudo mais tarde? Se estivermos abrindo empresas em todos os lugares, como será a divisão dos lucros? Shikaku foi o primeiro a se manifestar, expressando exatamente o que os outros chefes de clã já estavam pensando. Claro, eles faziam parte de Konoha, mas também precisavam pensar em seus próprios clãs. Caso contrário, bem, não precisa procurar mais longe do que os clãs Senju e Uzumaki. Precisaremos discutir isso mais a fundo. Vou trabalhar com os consultores para elaborar um plano justo mais tarde. Claro, isso pressupõe que todos concordem com a proposta de Kazuyama. Embora a maioria não tenha ficado exatamente entusiasmada com a ideia de Kazuyama, ninguém podia negar. Não havia opções melhores em discussão. Se não agissem em breve, a economia da aldeia entraria em colapso. E ninguém, nem a aldeia, nem os clãs queria esse desfecho. Certo. Aceitaremos a proposta de Kazuyama. Kazuyama, tem mais alguma ideia brilhante? Shikaku parou de coçar a cabeça e encarou Kazuyama, como se o desafiasse a apresentar outra sugestão que desanimasse a todos igualmente. Kazuyama se remexeu sob o olhar dele, rindo sem jeito. Haha, não, chega. Essa ideia já basta. Então, quando termina esta reunião? Gostaria de voltar e começar a me preparar. Ah, certo, Fugaku, peça para o Shiha Shizui se encontrar comigo mais tarde. Já que iremos juntos em uma missão, é melhor nos encontrarmos cedo. Kazuyama sabia que não devia insistir demais. Se fizesse isso, os chefes dos clãs poderiam devorá-lo vivo. Uma coisa era se o seu clã Gecko fosse pequeno, mas os outros clãs tinham a vantagem numérica. Então está decidido. Todos, voltem e comecem os preparativos. Este será um inverno difícil para a aldeia. Vamos superá-lo juntos. Kazuyama, fique aí um instante. Minato encerrou oficialmente a reunião, mas aquela última frase fez Kazuyama se sentir instantaneamente como uma criança na escola, sendo mandada ficar depois da reunião por um professor. Isso lhe causou um arrepio na espinha. Após a saída dos demais, apenas Minato e os conselheiros permaneceram na espaçosa sala de reuniões. É claro que isso incluía aqueles dois antigos rivais, Hiruzen Sarutobi e Danzou Shimura. Capítulo 469. Kazuyama, da última vez que você voltou da mansão do Daimyo, você relatou que eles estavam formando uma força ninja. Qual a sua opinião sobre isso? Hiruzen Sarutobi falou devagar, com a voz carregada de desamparo. Ele sabia muito bem que tipo de homem era aquele Daimyo. Ambiciosos, perigosamente ambiciosos. E isso não era uma boa notícia para eles.
Se ele pudesse continuar avançando sem controle, isso poderia causar sérios danos a Konoha. Embora Hiruzen não fosse mais Hokage, ele ainda era um conselheiro da vila. Ele não podia simplesmente ficar de braços cruzados enquanto o daimyo fazia movimentos contra a vila. Essa foi a principal razão pela qual eles mantiveram Kazuyama para trás. Em que mais há para pensar? A mansão do daimyo sempre encarou Konoha dessa maneira. O fato de ele ter esperado o fim da guerra para agir já demonstra que ele está honrando a reputação da aldeia. Agora que a guerra acabou e houve uma mudança no cargo de Hokage, está aí a oportunidade perfeita para ele fazer sua jogada. Kazuyama estava cheio de dúvidas sobre esse daimyo da Terra do Fogo, porque esta não era a versão da linha temporal original. Será que na versão original o daimyo se aposentou devido à situação sombria durante a Terceira Grande Guerra Ninja? Agora, graças à sua própria presença, toda a trama estava saindo dos trilhos. O daimyo não deveria ser uma figura sem espinha dorsal? Sim, as relações com a mansão do daimyo definitivamente ficaram tensas. Kazuyama, quando você for desta vez, quero que fique firmemente do lado da vila e reúna todas as informações que puder. Da última vez, a atitude do daimyo em relação a você não foi ruim, e com seu desempenho estelar durante a Terceira Grande Guerra Ninja, tenho certeza de que ele confiará em você. Hiruzen depositou grandes esperanças em Kazuyama, assim como um dia depositara em Minato. Se não fosse pela longa reputação de Kazuyama como uma pessoa pouco confiável, talvez ele realmente pudesse ter se tornado Hokage. Afinal, com base em diversos encontros anteriores, esse pirralho claramente tinha uma perspectiva única. Ah, é? E você não tem medo de que eu realmente me junte ao lado do daimyo? Vamos lá, as condições que eles estão oferecendo são ridículas. Para um cara simples como eu. Tis. Isso é uma tentação mortal. Dinheiro, poder, tudo o que eu quiser. Parece o paraíso. Kazuyama não acreditou em uma única palavra do velho fumante à sua frente. Esses velhotes eram todos uns diabinhos astutos, e Danzou sentado ao lado dele? Credo, ainda mais sorrateiro que um polvo. Se você fosse o tipo de cara que se venderia por um cheque gordo, eu comeria esse cachimbo agora mesmo. Hiruzen sacudiu as cinzas do cachimbo e olhou para Kazuyama com puro desdém. Você pode ser desonesto, ganancioso e um completo mulherengo, mas no fundo, você ainda é um sucessor digno da vontade do fogo. Apostaria minha vida nisso. Então pare de me testar. Kazuyama revirou os olhos e respondeu sem piedade. É mesmo? Depois de Minato e Fugaku terem me traído daquele jeito? Quem sabe talvez eu pegue minha esposa e meu irmãozinho e vá direto para o lado do daimyo. Bang. Antes que ele pudesse terminar, um estrondo ensurdecedor na mesa o interrompeu. Shimura Danzou bateu na mesa com tanta força que ela quase a virou. Seu desgraçado. Kazuyama Jeko, está em uma reunião oficial. O que diabos você pensa que está dizendo? Hiruzen, é isso que você ganha por mimá-lo. Esse delinquente está ficando cada vez mais fora de controle. Até o Tatani Koharu e Omura Mitokado ficaram visivelmente descontentes. Afinal, aquele era um ambiente formal. O que Kazuyama acabará de dizer foi totalmente inadequado. Mas Minato e Hiruzen, eles nem pestanejaram. Porque se Kazuyama não agisse assim, ele não seria Kazuyama. Ei, Lord Danzou, qual é o seu problema? Você espera que eu fique aqui sentado como um bom soldadinho esperando que você me dê uma missão? Eu sou uma pessoa, entendeu? Eu tenho emoções. Assim como você ficou furioso no momento em que eu abri a boca. Olha só o velho Hiruzen. Suspiro, realmente não dá para comparar. Kazuyama não demonstrou o mínimo respeito por Danzou Shimura. Afinal, esse velho fóssil já tinha mandado gente atrás dele. Se Kazuyama ainda se comportasse bem, seria um idiota. Um recém-chegado e um veterano belicista se enfrentam diante de 2 Hokages e 2 conselheiros, nenhum dos dois cedendo 1 centímetro. No fim foi Namikaze Minato quem interveio para mediar a situação. Kazuyama já chega. Conselheiro Danzou, você também. Com a interrupção dele, os dois finalmente se sentaram novamente, embora continuassem se encarando, claramente sem querer deixar o assunto para lá. Kazuyama, tenha cautela em sua viagem à mansão do daimyo. Mesmo que o daimyo o trate decentemente, não há como prever o que ele poderá fazer. Pelo que ouvi dizer, sua força ninja já é bastante considerável. Kazuyama cruzou os braços e balançou a cabeça, com a voz cheia de confiança. O daimyo não é tolo. Ele não vai começar uma guerra aberta com a aldeia. Atacar-nos por dentro é a jogada mais inteligente. Quem sabe, talvez eu seja presenteado com refeições requintadas e acomodações 5 estrelas. Quanto aos que ele recrutou, lidarei com eles como deve ser. Hehehehe. Aquela risada maliciosa transmitia um sinal claro. Todos que o conheciam entendiam. Quando ele ria daquele jeito, nada de bom aconteceria. Muito bem, vamos encerrar por aqui. Reunião encerrada. A reunião terminou e vejam só, Kazuyama e Danzou se levantaram ao mesmo tempo. Puxa que azar. Kazuyama cuspiu com desgosto, deu um passo para trás e desapareceu no mesmo instante com a técnica do deus voador do trovão. O rosto de Danzou escureceu completamente. Minato, Hiruzen e os outros só puderam assistir a cena se desenrolar, impotentes. Após sair do prédio do Hokage, Kazuyama retornou à Academia Ninja, onde um jovem já o aguardava no portão. Kazuyama-sensei, olá. Sou Uchiha Shizui. O chefe do clã me pediu para encontrar você e acompanhá-lo na próxima missão. Kazuyama olhou para o garoto, nem alto nem musculoso, mas com uma energia inconfundível. Os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso. Uchiha Shizui, esse garoto era algo fora do comum. Não apenas um gênio. Um prodígio. Porque, como diz o ditado, os céus invejam os prodígios. Muito bem, vamos lá. Antes de partirmos, deixe-me avaliar sua força, ver se o elogio de Fugaku foi exagerado. Kazuyama colocou uma das mãos no ombro de Shizui e no instante seguinte, os dois desapareceram de vista. Eles reapareceram no meio de uma floresta densa. Era a primeira vez que Shizui experimentava a técnica do deus voador do trovão, e uma surpresa relampejou em seu rosto. Não que alguém pudesse culpá-lo. Essa técnica de ninjutsu de salto espacial era nada menos que milagrosa. Então está aí a técnica do deus voador do trovão. Incrível! Já estamos tão longe da aldeia? Capítulo 470. Uchiha Shizui olhou ao redor, admirando a paisagem. Havia até uma cachoeira por perto. Ficou claro que eles já não estavam mais dentro da aldeia. Estavam fora dela.
O ninjutsu espacial era realmente algo extraordinário. Qual o problema? Ouvi dizer daquele desgraçado do Fugaku que sua especialidade é a técnica de cintilação corporal. Com sua velocidade e percepção espacial, isso não deveria ser problema nenhum para você. Cintilação corporal, hein? Você o combina com o Sharingan? Kazuyama observava Shizui atentamente, com os olhos cheios de pensamentos. O título Shizui da cintilação corporal não era apenas para exibição. Ele havia amplificado uma técnica básica de cintilação corporal com seu Sharingan, transformando-a em um jutsu verdadeiramente formidável. Cintilação fantasma, onde as imagens residuais atacavam em sincronia com o verdadeiro Shizui. E mesmo quando os fantasmas eram atingidos, eles não desapareciam. Você conhece minha técnica de cintilação corporal, Kazuyama-sensei? Eu só a usei algumas vezes no campo de batalha. Acabei de terminar de aprimorá-la. Lord Fugaku lhe contou? Shizui parecia curioso. Sua técnica havia sido aperfeiçoada recentemente e isso durante um combate. Como Kazuyama sabia tanto? Ele conseguia ler mentes? Ele sabia que o clã Yamanaka era capaz de usar tais técnicas. E Kazuyama parecia que também poderia ter essa habilidade. Em sua mente, Shizui já havia imaginado uma fantasia completa dos dois trabalhando em perfeita sincronia, duas lâminas, cortando tudo em seu caminho. Seus olhos brilharam de admiração, e Kazuyama ficou piscando, confuso. Ele não fazia ideia do que se passava na cabeça daquele garoto. Shizui, por que você está me olhando assim? E por que você está aí parado, olhando em silêncio? Eles se encararam por um minuto inteiro antes de Kazuyama finalmente ceder. Parecia que os olhos de Shizui brilhavam com uma energia estranha. Kazuyama sentiu uma dor de cabeça chegando. Ele estava simplesmente confuso. Kazuyama-sensei, você não consegue ler mentes? O quê? Ler mentes? Kazuyama ficou paralisado. Desde quando ele conseguia ler mentes? Isso era novidade para ele. Sua expressão de espanto também deixou Shizui completamente perplexo. Espera aí, ele não conseguia ler mentes? Então como ele sabia? E assim, os dois se encararam novamente. Um olhar grande, um olhar pequeno. Mais um minuto inteiro. Shizui, eu não sou do clã Yamanaka. Por que eu saberia técnicas de leitura de mentes? Eu sabia sobre a sua cintilação corporal porque o Fugaku me contou. Só isso. Naquele instante, Kazuyama jogou toda a culpa em Fugaku sem hesitar. Já que aquele desgraçado o havia traído antes, ele não teve problema nenhum em fazer o mesmo. Shizui congelou. Então, ele realmente estava pensando demais em tudo? Não havia qualquer habilidade de leitura da mente envolvida. Jin, como anfitrião, revelou a técnica de cintilação corporal de Uchiha Shizui, fazendo com que Shizui elaborasse um cenário complexo em sua mente apenas para descobrir que era inútil. O anfitrião conseguiu enganar até mesmo este sistema. Bela jogada. Jin. Recompensa especial concedida. Resistência a Genjutsu aumentada. Isso sim é o que se chama de vitória acidental. Kazuyama não estava tentando farmar Shizui para obter recompensas, mas de alguma forma, ele conseguiu uma mesmo assim. Resistência a Genjutsu. Ele se perguntou se isso o ajudaria contra Tsukuyomi ou Kotomatsukami. Como Jinchuriki, ele não se preocupava muito com Genjutsu. Shoumei, os 7 caudas dentro dele, podia ajudá-lo a se libertar. Mas aquelas ilusões poderosas. Se nem ele nem Shoumei conseguissem se libertar, ele estaria completamente perdido. Hahaha. Shizui, cara, sua imaginação é algo fora do comum. Com o quão chamativo você é no campo de batalha, você realmente achou que ninguém ia notar? Se me perguntarem, você definitivamente deveria usar um título, Shizui da cintilação corporal. Mas primeiro, deixe-me ver por mim mesmo quão forte é realmente a sua técnica. Kazuyama riu de coração e cruzou os braços. Seu chakra surgiu violentamente e rompendo como uma onda. Com um brilho, o chão sob seus pés cristalizou-se quando sua liberação de cristal foi ativada. A transformação repentina deixou Shizui em alerta máximo. Ele dobrou os joelhos e saltou para o ar. Lá de cima, ele viu uma cena impressionante. Num raio de dezenas de metros ao redor de Kazuyama, tudo havia se transformado num campo de cristal. Então, o chão começou a ceder. 1, 2, 3. 8 clones de cristal irromperam da terra, cada um deles encarando Shizui diretamente. Não se contenham. Estes são todos meus clones, clones de cristal. Eles são extremamente resistentes, então vão em frente e liberem tudo que vocês têm. Ao comando de Kazuyama, todos os 8 clones de cristal entraram em movimento, cercando Shizui instantaneamente. Nesse caso, técnica de cintilação corporal. Shizui entendeu exatamente o que Kazuyama queria, avaliar sua força. O nome Kazuyama Gekko já era bem conhecido na vila. Como chamado fantasma de Konoha, ele era discípulo de Orochimaru, um dos Sannin lendários. Sua força havia atingido um nível que deixava as pessoas sem palavras, e ele era aclamado ao lado do quarto Hokage, Namikaze Minato, como uma das estrelas gêmeas de Konoha. Mesmo com todo seu orgulho, Shizui não se considerava páreo para Kazuyama. Então ele aceitou o desafio sem hesitar, e deu tudo de si desde o início. Ao aterrissar, seu Sharingan se ativou, revelando o Tomoe de 3 vértices completamente formado. Kazuyama sentiu com a cabeça em sinal de aprovação. Sem surpresas, um gênio Uchiha. Já com 3 Tomoe nessa idade? Será que ele já despertou o Mangekyou? Se sim, será o primeiro que verei de perto. Além da sua técnica de cintilação corporal, o maior poder de Shizui vinha de seus olhos. Aquele par de Mangekyou Sharingan, com o formato de uma Fuma Shuriken, detinha um poder avassalador. Eles eram o seu verdadeiro trunfo. Sacando a espada curta das costas, Shizui se dividiu em um enxame de imagens residuais e avançou diretamente contra o círculo de clones. Num piscar de olhos, uma confusão caótica irrompeu. Ilusões entraram em conflito com clones. O som estridente do cristal contra o aço ecoou repetidamente, acompanhado por faíscas. Ao observar o desenrolar dos acontecimentos, Kazuyama finalmente compreendeu o que era a verdadeira cintilação corporal. Shoumei, você entendeu isso? Nem pensar. Não consegui ver nada. Como é que ele consegue trocar de ilusões tão rápido? Kazuyama não conseguiu entender nada sozinho, então pediu ajuda a Shoumei. O resultado? Nenhum dos dois tinha a mínima ideia. Tenho que admitir, esse garoto é um gênio. Ele está usando seu Sharingan para inserir chakra em cada imagem residual? Sobrepondo sua visão a todas elas? Não tenho certeza absoluta. Mas seja lá o que ele esteja fazendo, é impressionante. A única coisa que faz sentido é que ele esteja usando seu doujutsu para ancorar chakra em todas as ilusões, transformando-as em algo que realmente possa atacar.
Capítulo 471. A análise detalhada da técnica de Shizui feita por Kazuyama praticamente levou o cérebro de Shoumei à loucura. Não entendo. De jeito nenhum. Ele também não conseguia ver claramente. Deixa pra lá, não precisa se estressar. Shoumei simplesmente saiu do jogo e foi dormir. Embora Kazuyama tenha sido pego de surpresa, Shizui ficou igualmente surpreso. Sua lâmina curta, embora não fosse uma arma famosa, ainda era uma ferramenta ninja sólida. Mas não importava como ele cortasse, apunhalasse ou golpeasse. Ele não conseguia fazer cócegas no clone de cristal. Então essa era a liberação de cristal? Que habilidade assustadora. Shizui, sua cintilação corporal é impressionante, mas falta poder de finalização. Se você se deparar com alguém com uma defesa esmagadora, isso por si só não será suficiente. Kazuyama acenou com a mão, dispensando todos os clones, exceto um. Os outros se estilhaçaram em fragmentos de cristal brilhantes e desapareceram. Os antebraços do único clone restante começaram a se transformar. Com um giro e um movimento, eles se combinaram para formar um escudo de cristal brilhante. Ao ouvir a voz de Kazuyama e ver a transformação do clone, Shizui reagiu instantaneamente. Ele embainhou a espada e rapidamente fez selos com as mãos. Liberação de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Uma enorme bola de fogo irrompeu de sua boca, avançando com força e atingindo o escudo em cheio. O impacto foi tão forte que empurrou o clone vários passos para trás. Bom poder. Já chega. Recuem. Shizui, esteja no portão da vila amanhã bem cedo. Traga seu equipamento, vamos para a mansão do Daimyo. Assim que o clone se despedaçou e as chamas se extinguiram, Kazuyama deu uma risadinha suave e desapareceu com a técnica de cintilação corporal, reaparecendo logo atrás de Shizui um instante depois. No instante seguinte, ambos estavam em frente à Academia Ninja. Antes mesmo que Shizui pudesse entender o que havia acontecido, Kazuyama desapareceu novamente. Ele só conseguiu suspirar, tão rápido que eu nem consegui reagir. Após sair, Kazuyama se pegou pensando em Shizui sem parar. Kazuyama, você parece estar mergulhado em pensamentos profundos. Qual é a boa? Por causa daquele pirralho. Vamos lá, ele é só um garoto do clã Uchiha. Será que vale a pena pensar tanto nisso? Shoumei, mastigando um inseto saboroso, expressou sua confusão. Em sua opinião, por mais talentoso que o garoto fosse, não merecia a atenção de Kazuyama. Kazuyama balançou a cabeça negativamente. Não se tratava da força de Shizui, mas sim de sua posição. Como descendente de Uchiha Kagami, Shizui estava destinado a se aliar ao Hokage. E os Uchiha tinham orgulho disso. Eles não aceitavam ordens de ninguém, não facilmente. Um Uchiha como Shizui era a própria personificação desse orgulho, e isso tornava perigoso, até mesmo para o seu próprio clã. Qual era o verdadeiro problema? O garoto não era apenas um rebelde por si só, ele estava arrastando Itachi para o mesmo caminho. Se ninguém interviesse, as coisas sairiam completamente do controle. Não é nada, eu só estou pensando demais. Ele acabará de murmurar essas palavras quando avistou um rosto familiar esperando à sua porta. Ei, Kazuyama-sensei, você finalmente voltou. Posso ir com você na missão desta vez? Eu sei que o chefe do clã enviou Shizui, mas eu também sou forte. Eu tenho um Sharingan de 3 Tomoe. Uchiha Obito olhou para seu mestre, com os olhos cheios de esperança. Ele estava preso na vila há muito tempo. Ele estava louco para sair e entrar em campo. Ah, Obito. Esta missão foi designada pessoalmente pelo Lord Hokage. Você entende, certo? Não depende de mim. Kazuyama sorriu para seu aluno. Uchiha Obito, outrora o maior chefe final de todos os tempos, agora era seu discípulo. A essa altura, ainda haveria algo que pudesse surpreendê-lo? Mesmo que Shizui tenha acabado se opondo ao clã Uchiha, e daí? Vamos lá, sensei. Deixe-me participar desta vez. Kakashi sumiu sabe-se lá para onde, e Rin se juntou à equipe médica do hospital. Sou o único que sobrou no esquadrão. É um tédio infernal. As coisas não andavam nada bem para Obito ultimamente. Desde o fim da guerra, o quadro de missões estava lotado, mas seus companheiros de equipe estavam desaparecidos ou envolvidos em outras coisas. Ele estava completamente sozinho. Eu vejo. Kazuyama sentiu-se subitamente um pouco sem jeito. Kakashi estava desaparecido porque ele próprio o havia enviado para a Terra do Gelo para criar uma conexão com Terumi. Rin estava no hospital porque ele a havia recomendado a Tsunade para treinamento médico. Pobre Obito, completamente ignorado pelo próprio professor. Ao ver o olhar abatido de Obito, Kazuyama não pôde deixar de se sentir um pouco culpado. Ele assentiu com a cabeça. Certo, você pode vir amanhã. Falarei com o Lord Hokage e esclarecerei tudo para você. Vamos lá, já que você está aqui, junte-se a mim para jantar. Obito se animou imediatamente, entusiasmado com a oportunidade de ir em uma missão. Kazuyama só pôde balançar a cabeça impotente. Logo cedo na manhã seguinte, nos portões da aldeia. Ei, Shizui, Obito, vocês dois se conhecem. Já conversei com o Lord Hokage sobre isso. Ele virá conosco. Kazuyama olhou de relance para os dois Uchiha, que se avaliavam em silêncio, e então interveio para explicar. Então ele se virou para Obito. Você não ajudou uma senhora idosa a atravessar a rua hoje? Obito revirou os olhos. Sério? Ainda preso à piada da velha? Como o capitão Kazuyama já obteve a aprovação da cúpula, não tenho objeções. Obito, estou ansioso para trabalhar com você. Shizui conhecia o nome de Obito. Embora sua reputação não fosse das melhores, ele ainda era aluno de Kazuyama. Obito, no entanto, não gostou do tom. Ei, o que isso quer dizer? Deixa eu te contar uma coisa. Não pense que você é um gênio só porque as pessoas te chamam assim. Já vi muitos desses supostos gênios. Kakashi, te lembra alguma coisa? Eu derrotei. Se você não acredita em mim, que tal uma pequena discussão mais tarde? Ao ouvir a declaração arrogante de Obito, Kazuyama quase tropeçou. Puxa vida, Obito. Quando você ficou tão ousado? Kakashi era seu rival derrotado? E seu professor nunca soube disso? Hehehe. Shizui deu uma risadinha estranha, completamente fora do comum para uma criança, e então virou a cabeça, sem sequer lançar um olhar para Obito. Isso irritou Obito. Ele estava prestes a explodir quando Kazuyama interveio. Muito bem, já chega da parte de vocês dois. Estamos prestes a sair. Tente se lembrar da palavra trabalho em equipe. Vamos lá. Dito isso, Kazuyama conduziu os dois jovens Uchiha para fora dos portões da vila. A equipe de 3 homens correu em direção ao coração da Terra do Fogo. Essa visita à mansão do Daimyo foi diferente da última. A situação era muito mais séria agora. Afinal, o estado atual da mansão do Daimyo era, bem... Capítulo 472. Retornar à mansão do Daimyo desta vez foi uma experiência completamente diferente.
Os guardas samurais não haviam mudado muito, mas entre eles havia várias figuras novas com lenços quadrados vermelhos amarrados na cintura. Claramente, esses eram os ninjas que o daimyo havia recrutado. Sensei, esses são os ninjas contratados pela mansão do daimyo? Eles não parecem grande coisa. Obito falou que pensava sem hesitar, mas não se podia culpá-lo. Depois de ter passado pela terceira grande guerra ninja, seus padrões já não eram os mesmos. Esses ninjas, a maioria dos quais parecia estar no nível Chunin, realmente não o impressionaram. Shizui não disse nada. Ele apenas observou o grupo calmamente. Vamos lá. Estou curioso para saber como o daimyo planeja me receber desta vez. Hehehe. Apesar de Kazuyama ter rido, algo naquele som fez com que ambos os garotos estremecessem. Era simplesmente assustador demais. Entretanto, na mansão do daimyo, Lord Daimyo, alguém de Konoha chegou. Ah, quem é? Kazuyama Jeko. No instante em que ouviu a resposta de Yanajimura, o daimyo se levantou de um salto, incapaz de esconder a alegria em seus olhos. Será que é mesmo ele? Não esperava que Konoha o enviasse novamente. Yanajimura, você já o conheceu antes. Acha que consegue mantê-lo aqui desta vez? Yanajimura pensou por um momento e assentiu firmemente. Com base no último encontro, ele acreditava ter uma boa compreensão da personalidade de Kazuyama. Um mulherengo ganancioso com força inegável. Contanto que a recompensa fosse boa o suficiente, eles certamente o recrutariam para o seu lado. Não havia muro que não pudesse ser derrubado. Tudo se resumia a ter as ferramentas certas. Não deve ser muito difícil. Mesmo tendo um histórico sólido, ouvi dizer que ele está sob pressão desde que seu sensei, Orochimaru, desertou. O conselheiro do Hokage, Danzou Shimura, está o perseguindo sem parar. Esta é a nossa chance. Não acho que Kazuyama seja do tipo que aceita ser maltratado calado. Não se esqueça do que ele fez da última vez que esteve aqui. O daimyo assentiu lentamente. Sua mente vagou de volta à visita anterior de Kazuyama antes da guerra. Você tem razão. Esse é exatamente o tipo de pessoa que ele é. Se ele está sendo injustamente reprimido, é claro que ficará insatisfeito. Ogen, qual a sua opinião? Ogen havia permanecido em silêncio até então. Ele sempre teve a intuição de que Kazuyama não era uma pessoa simples, desde o primeiro encontro deles. Mas o que Yanajimura disse também fazia sentido. A pressão de Konoha tinha sido constante, e seu professor era realmente um ninja renegado conhecido. Esses fatos não podiam ser ignorados. Vale a pena tentar. Desta vez, ele até trouxe um de seus discípulos consigo, o Uchiha Obito. Obito é órfão do clã Uchiha e não parece muito apegado a eles. O outro garoto, ele é mais difícil de decifrar. Durante a última visita de Kazuyama, ele trouxe toda a sua equipe, então eles já haviam feito a lição de casa e reunido muitas informações. Para eles, alguém do clã Jeko, agora em decadência, e um Uchiha órfão eram perspectivas bastante atraentes. Ah, sim. Vossa Excelência, o senhor se esqueceu? Além desses dois, há mais alguém que nos enviou uma mensagem privada. Essa pessoa, pode ter ainda mais peso do que Kazuyama Jeko. A voz de Ogen permaneceu rouca com um tom malicioso subjacente. Mas o daimyo não pareceu convencido. Veremos como será isso, a situação dele complica as coisas. Por enquanto, ainda tenho mais fé em Kazuyama. Yanajimura vá cumprimentá-los. Yanajimura juntou seus pertences e dirigiu-se ao portão da frente. Na entrada da mansão, Kazuyama e os dois garotos foram parados. Sem surpresas, os guardas haviam notado as bandanas de Konoha em Obito e Shizui. Desgraçado. Repita isso. O temperamento de Obito se exaltou no momento em que os três foram parados nos portões da mansão do daimyo. E para piorar a situação, o líder ninja ainda zombou deles. O quê? Eu disse alguma coisa errada? Veja isto. Este é o emblema do corpo ninja do daimyo. Sua Konoha está com os dias contados. Obito imediatamente perdeu a cabeça. O sonho dele era se tornar Hokage. E agora um simples guarda de portão estava zombando deles? Seu Sharingan despertou instintivamente. Aquele olhar vermelho sangue tinha um peso que se estendia por todo o mundo ninja. O ninja líder congelou ao vê-lo, o medo cintilando em seus olhos, mas logo recuperou a confiança. Por que deveria ter medo? Ele tinha o apoio da mansão do daimyo. De jeito nenhum aquele pirralho ousaria encostar um dedo nele. O quê? Você está planejando atacar? É melhor pensar duas vezes. Você sequer sabe onde está? Com o aumento da confusão, os guardas que patrulhavam as proximidades começaram a se reunir. Mesmo tendo a vantagem numérica, Obito não hesitou. Com aqueles olhos vermelhos flamejantes, ele não estava nem um pouco intimidado. Nossa, o que é tudo isso? Somos todos da Terra do Fogo, não há necessidade de ficarmos brigando uns com os outros. Obito, feche os olhos. E você aí, camarada, guarde sua espada. Kazuyama interveio com um sorriso, posicionando-se entre Obito e o ninja líder para impedir que a situação piorasse. Ao ver seu sensei intervir, Obito desativou obedientemente seu Sharingan, embora mantivesse os olhos fixos no outro homem. Agora olhe para o seu capitão, é assim que se age com bom senso. Esta é a mansão do daimyo, não a sua Konoha. Portanto, controle seus maus hábitos. Kazuyama esperava que sua intervenção acalmasse os ânimos. Afinal, ele imaginava que seu nome tinha peso suficiente para que qualquer ninja o reconhecesse. Mas aparentemente, esse cara não tinha a menor ideia de quem ele era. Pior ainda, confundiu a calma de Kazuyama com fraqueza. Quem diabos você pensa que é? Acha que é o tal? Exibe um pouco de atitude? O que você acha que é superior a todo mundo? Todos os ninjas de Konoha são assim? O sorriso de Kazuyama desapareceu. Como ele poderia continuar sorrindo depois daquilo? Esse palhaço estava se achando o máximo na cara dele. Ele realmente achava que o Kazuyama tinha um temperamento fraco? O cara talvez não o tenha reconhecido, mas os outros ninjas próximos o reconheceram, e seus rostos empalideceram no instante em que viram Kazuyama claramente. Eles tentaram se manifestar para impedir o que estava por vir, mas já era tarde demais. Antes que o falastrão pudesse sequer reagir, um vulto surgiu à sua frente. Um soco do tamanho de um saco de areia atingiu diretamente seu rosto. Ah! O grito ecoou pelos portões da mansão do daimyo quando o homem foi arremessado para longe. Ele se chocou violentamente contra o portão principal. O que diabos acabou de acontecer? Quem passou voando por mim? Capítulo 473. Yanajimura acabará de chegar ao portão principal e ainda nem sequer tinha pedido para que fosse aberto. Antes que ele pudesse falar, o portão foi repentinamente arrombado com um grito, e um homem foi arremessado para o território do daimyo. Por sorte, Yanajimura reagiu rápido, caso contrário, teria ficado preso na confusão. Como vassalo da mansão do daimyo, ele sempre fora altivo e poderoso. Ninguém jamais ousara ofendê-lo. Essa situação repentina o enfureceu. Que diabos está acontecendo? Por que alguém entrou voando aqui? Quem?
Em meio ao desabafo, Yanajimura olhou para o portão e imediatamente viu o rosto de Kazuyama Geko, negro como o fundo de uma panela. Sendo o braço direito do daimyo, Yanajimura era muito perspicaz. Ele olhou para a expressão furiosa e o punho cerrado de Geko, e depois para o homem que havia sido arremessado para longe. Ele compreendeu imediatamente o que havia acontecido. Nossa, não é o Kazuyama Geko? Konoha avisou que alguém chegaria. Eu não esperava que fosse você. Senti muita saudade de você. O que aconteceu? Alguém te ofendeu? Não se preocupe, apenas me conte. Eu vou garantir que a justiça seja feita. Yanajimura saiu apressado, com o rosto tomado pela preocupação. Ele compreendeu perfeitamente a situação. Para Kazuyama perder a cabeça e atacar logo no portão da mansão, só podiam ter sido os guardas que o estavam provocando. Considerando a situação atual de Kazuyama, oprimido pela própria aldeia, fazia sentido que ele tivesse um temperamento explosivo. O porteiro era simplesmente cego. Ele nem sequer reconheceu a importância vital da Terra do Fogo. Ah, não é o velho senhor Yanajimura? Desculpe por causar problemas logo que cheguei. Esse meu temperamento, sério. Desculpe. Ao ver o próprio Yanajimura sair, Kazuyama imediatamente assumiu uma expressão alegre, como se nada tivesse acontecido. Ele e Yanajimura trocaram gentilezas como velhos amigos. Quanto ao cara que tinha acabado de ser arremessado para longe, nenhum dos dois disse uma palavra sobre ele, como se ele não existisse. A multidão se dispersou silenciosamente. Já que o senhor Yanajimura havia aparecido, não havia motivo para permanecerem por ali. Vamos lá, Kazuyama, sua excelência está esperando por você. Desta vez você vai ficar mais alguns dias, certo? Yanajimura conduziu pessoalmente Kazuyama em direção ao castelo do daimyo, com Obito e Shizui seguindo atrás. Os olhos de Kazuyama percorreram discretamente as torres de vigia ao redor. Eles me viram? Não é à toa que o chamam de fantasma de Konoha. Ele é esperto. No topo de uma das torres, 5 figuras observavam Kazuyama e seus companheiros de cima. Kazuma, e aí? Preocupado que esse garoto roube nosso emprego? Eu, fantasma de Konoha, hein? Eu adoraria testá-lo. O homem chamado Kazuma segurava um bastão de estanho. Ao ouvir as palavras de seu companheiro, não respondeu, continuando a observar Kazuyama atentamente. Gafanhoto, nunca subestime ninguém. Quantas vezes eu já te disse isso? Outra voz se manifestou, mas Gafanhoto claramente não se importou. Ele apenas zombou. Dá um tempo, pardal. Ele é só um pirralho. Você acha mesmo que ele é alguém especial? Provavelmente é só Konoha criando expectativa em torno dele. Gafanhoto e Pardal trocaram olhares, nenhum dos dois recuando. Muito bem, chega. Kazuma, mesmo que Gafanhoto esteja sendo duro, eu também estou curioso sobre esse Kazuyama. Não tem como nós 5 não darmos conta dele, né? Outra voz se fez ouvir. Kazuma ponderou por um momento antes de falar. Eu entendo o que vocês estão pensando, mas agora não é o momento. Centopeia aquática, você sabe o que fazer. Kazuma se virou para a figura silenciosa ao seu lado. O homem assentiu com a cabeça, depois se transformou em uma poça de líquido e desapareceu do telhado. Obito já havia estado na mansão do daimyo antes, então não ficou particularmente impressionado. Mas Shizui olhou ao redor com interesse. O quê? Curioso? Quer que eu te mostre o lugar mais tarde? Há muita coisa legal na mansão do daimyo. Obito, agindo como nativo experiente, começou a se gabar para Shizui. Mas, enquanto caminhavam por uma rua, os olhos de Obito se fixaram em algo. Shizui seguiu seu olhar. Uma casa de jogos. Shizui não achou estranho. Era de conhecimento geral no clã Uchiha que eles tinham um jogador entre eles. Desde que Kazuyama o arrastou para um cassino, Obito se transformou em um verdadeiro jogador. Ele costumava se infiltrar em casas de jogos usando a técnica de transformação, embora geralmente perdesse mais do que ganhava. Shizui suspirou, sabendo que não conseguiria dissuadir Obito. Além da diferença de idade, Obito não ouviria de qualquer forma. Nesse instante, Yanajimura olhou para Obito com um sorriso quase imperceptível. Para ele, as pessoas com pontos fracos eram as mais fáceis de manipular. Kazuyama também percebeu a expressão de Obito, mas não reagiu. Em vez disso, Yanajimura falou. É normal que os jovens tenham hobbies. Os cassinos daqui são muito mais divertidos do que os de fora. Eu me lembro de você. Você é aluno do Kazuyama, certo? Se quiser jogar um pouco, fique à vontade. Só não repita o que aconteceu da última vez. Os olhos de Obito brilharam. Ele já estava planejando como vencer em grande estilo, mas sua empolgação foi rapidamente interrompida por Kazuyama. Obito, apostar é bom, mas não venha me pedir dinheiro quando perder. Você conhece seu professor? Eu ando sem dinheiro ultimamente. Quem controla as finanças é a esposa dele. Obito desviou o olhar rapidamente, embora ainda estivesse calculando mentalmente seus fundos restantes. Dentro do castelo, o daimyo já estava à espera no salão. Após todos se curvarem, o daimyo sorriu. Kazuyama, já faz um tempo. Você teve um desempenho excelente na guerra recente. Até mesmo alguém como eu, que nunca sai do castelo, já ouviu falar do fantasma de Konoha. O tom amigável do daimyo fez Shizui parar surpreso. Dada a tensão entre a mansão do daimyo e Konoha, ele não esperava tamanha gentileza para com Kazuyama. Hahaha, Vossa Excelência não mudou nada. Eu realmente senti falta da mansão do daimyo. Será que a comida piorou de novo, hahaha? Afinal, qualquer um pode dar um show. E Kazuyama, o ator nato, estava de volta ao modo de atuação. Capítulo 474. Ao ver Kazuyama Geko com aquele sorriso debochado, o daimyo ficou ainda mais convencido. Aquele sujeito definitivamente não estava se dando bem em Konoha. Ah, sim, ele estava casado agora. Corria o boato de que sua esposa também era uma kunoichi bastante competente. Kazuyama, por que você não trouxe sua nova esposa? Eu esperava demonstrar um pouco de hospitalidade. Senti muita saudade de você desde o nosso último encontro. O que é isso? Pretende ficar para sempre desta vez? O daimyo ostentava um sorriso amigável e Kazuyama retribuiu. Mas por trás dos sorrisos havia camadas de tensão não verbalizada. Duas raposas velhas, nenhuma delas seria enganada tão facilmente. Haha, Vossa Excelência, o senhor é muito gentil. Acabamos de chegar. Que tal nos deixar descansar um pouco primeiro? Ainda me lembro das acomodações aqui na mansão do daimyo, luxuosas além da imaginação. Enquanto sorria, a expressão de Kazuyama mudou repentinamente, tornando-se azeda. Mas Vossa Excelência, tem uma questão a resolver. Os soldados e ninjas estacionados aqui. Aí sim há um problema sério. Quer dizer, eu não sou qualquer um. Eu construí minha reputação nesta guerra. Tudo bem, eu entendo se os samurais não me reconhecerem. Mas os ninjas também? Será que eles são ninjas de verdade? Como uma das estrelas gêmeas de Konoha, sou ao mesmo tempo renomada e poderosa. As reclamações e a expressão de desagrado de Kazuyama
Kazuyama pegaram o daimyo de surpresa. Como seu povo pôde não reconhecer Kazuyama Gecko, e até mesmo iniciar um conflito com ele? O que estava acontecendo? Intrigado, ele se voltou para Yanagimura em busca de respostas. Yanagimura deu um passo à frente imediatamente. Vossa Excelência, esse ninja já foi investigado. Ele é uma fraude completa. Já tomei as providências disciplinares necessárias. Também informei Kazuma que o processo de seleção de ninjas precisa ser reforçado. O daimyo assentiu com satisfação, enquanto Kazuyama praguejava silenciosamente, raposa velha. Aquele guarda do portão era claramente um ninja de verdade, e mesmo assim, com apenas algumas palavras, o velho o rotulou como uma fraude. E quando foi que ele sequer falou com o Kazuma? Que absurdo! Ainda assim, a menção de Kazuma chamou a atenção de Kazuyama. Kazuma, o linha dura entre os 12 ninjas guardiões. Um homem perigoso. Alguém tão comprometido com seus ideais, que seria capaz até de usar o próprio filho como arma. O daimyo acenou com a cabeça em sinal de aprovação mais uma vez. Muito bem, Yanagimura. Pessoas como essa precisam ser punidas severamente. Kazuyama veio de tão longe, não podemos deixar impostores estragarem o humor dele. Muito bem, levem Kazuyama e seus alunos para descansar. Kazuyama, junte-se a mim para jantar hoje à noite. Reuni uma equipe de excelentes chefes. Garanto que você vai adorar a comida. Kazuyama sorriu novamente, agora com um tom de alegria na voz. O daimyo ficou satisfeito com essa mudança. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos descansar por agora, e mais tarde meus alunos patrulharão a mansão. Há muitos farsantes por aí, precisamos ficar de olho. Com isso, Yanagimura fez um gesto para que eles se movessem. Kazuyama, o Uchiha Obito e o Uchiha Shizuyu seguiram para fora. Após a partida deles, o daimyo se voltou para Ogen. Qual é a sua opinião? Parece bom. Confirma nossas informações, e talvez seja até pior do que pensávamos. Ele já está começando a ceder à pressão. Ogen estava mais à vontade agora. Aquele tipo de desabafo não era algo que se pudesse fingir. Eu também acho. Avise o Kazuma e os outros. Encontre uma oportunidade para testá-lo. Claro, sua reputação veio do campo de batalha, mas eu quero vê-lo com meus próprios olhos. Quanto a recrutá-lo, deixe isso para Yanagimura. Ogen assentiu com a cabeça e se virou para sair, mas assim que chegou à porta, o daimyo o chamou de volta. E mais uma coisa, avisem todos os cassinos. Se algum dos nossos amigos tentar trapacear, não explodam a menos que seja absolutamente necessário. Ainda me lembro vividamente da última vez. Minha mansão não está passando por dificuldades financeiras, mas eles atrapalharam meus planos. Quanto ao ninja que irritou Kazuyama Gecko, que Kazuma lide com ele. Não tenho paciência para tolos míopes. Para o daimyo, apenas os subordinados obedientes eram úteis. Os encrenqueiros. Quanto mais rápido eles forem embora, melhor. Sob a liderança de Yanagimura, Kazuyama e os dois Uchihas chegaram a uma residência luxuosa. Kazuyama-kun, este é o seu lugar. Basta avisar o mordomo se precisar de alguma coisa. Vou me retirar. Ah, e Kazuyama, se você for à casa de jogos, não repita o que aconteceu da última vez. Se estiver sem dinheiro, é só me pedir. Yanagimura estava jogando pelo seguro. Da última vez, Kazuyama e Obito causaram um escândalo ao trapacear em um cassino clandestino. A limpeza após o ocorrido foi uma verdadeira dor de cabeça. Como um dos dois principais ministros do daimyo, Ogen cuidava da segurança, Yanagimura dos assuntos diários, a responsabilidade recaiu diretamente sobre ele. Hahaha, não se preocupe, velho Yanagimura. As coisas não andam muito bem para mim ultimamente, mas ainda tenho algum dinheiro. Dito isso, que tal uns 2 milhões de ryu? Kazuyama não seria Kazuyama se não tentasse lucrar com isso. Yanagimura suspirou e enfiou a mão no bolso de sua túnica. Aqui está, pegue 2 milhões de ryu. Considere isso meu patrocínio pessoal. Mas Kazuyama, você ainda se lembra do que eu lhe disse antes? Aí está. Sabia que não seria de graça. Esse cara realmente nunca perde uma oportunidade. Hahaha, claro que me lembro, mas ainda preciso de tempo para pensar sobre isso. Você sabe que eu não sou mais solteiro. Agora eu tenho uma esposa. Velho Yanagimura, tenho certeza de que o senhor entende. Yanagimura sorriu e assentiu com a cabeça. Claro que ele entendia. Eles não reuniram todas essas informações à toa. Pakura de Tsunagakuri, Kazuyama a raptou e a fez sua esposa. Esse cara era problema. Hehe, descanse por agora. Se precisar de alguma coisa, é só me procurar. O velho não insistiu. Deu uma resposta casual e se retirou. Kazuyama observou-o partir. Sensei, a mansão do daimyo está tentando nos conquistar? Eu também acho isso. É óbvio demais. De volta ao interior, os dois pirralhos Uchiha perguntaram imediatamente. Em resposta, Kazuyama os cumprimentou com um soco certeiro cada um para cada um. Ninguém se esquivou. Ai, sensei, por que isso? Isso doeu mesmo. Capítulo 475. Kazuyama Gecko encarou os dois pirralhos à sua frente, fervendo de decepção. Se fosse só o Obito agindo assim, talvez ele deixasse passar. Mas até mesmo Uchiha Shizui, como ele pôde ser tão imprudente? Será que eles não entendiam onde estavam? Como falar tão livremente num lugar como aquele? Aquele soco que ele desferiu antes tinha bastante força, o suficiente para deixar os dois pirralhos agarrando a cabeça e gritando de dor. Ignorando-os, Kazuyama mordeu o próprio dedo. Técnica de invocação. Com uma nuvem de fumaça, 5 cobras marrom escuras apareceram no chão. Vá, explore a área ao redor desta sala. Se algo estiver fora do normal, avise-me imediatamente. Depois, posicione-se ao redor do perímetro. As cobras deslizaram rapidamente em direções diferentes. Kazuyama sabia o quão traiçoeira podia ser a mansão do daimyo. Eram cascavéis, especialmente treinadas para lhe enviar sinais através de vibrações únicas. Em pouco tempo, 5 vibrações distintas confirmaram que a área estava livre. Só então ele voltou sua atenção para os pirralhos Uchiha. Vocês dois se esqueceram de onde estão? Esta é a mansão do daimyo. Você não sabe qual é a relação atual entre a mansão e a vila? Você simplesmente fala sem pensar. O que eu te ensinei em sala de aula? Espere. Shizui, você provavelmente nunca teve aula comigo. Você foi direto para o campo de batalha, não foi? Mas você, Obito, você fez a minha aula. Seu pirralho. Ao ver Kazuyama levantar a mão novamente, Obito recuou imediatamente.
Sensei, eu estava errado. Seu olhar genuinamente arrependido foi suficiente para fazer Kazuyama relaxar um pouco. Então, ele voltou seu olhar para Shizui. Aquele olhar feroz fez Shizui estremecer enquanto ele dizia rapidamente: Capitão Kazuyama, eu sei que errei. Não vai acontecer de novo. De novo, você já está pensando na próxima vez. De jeito nenhum. Parece que você ainda precisa de um pouco de disciplina. Técnica secreta de Taijutsu. Ele formou o selo de tigre familiar. Obito o reconheceu instantaneamente e quase fugiu, até perceber que o alvo não era ele. No instante seguinte, ele avançou e agarrou Shizui, impedindo de escapar. Shizui, isso é amor duro do sensei. Como você pode fugir? Maldito seja, Uchiha Obito, você. Os instintos e o senso de combate de Shizui eram aguçados. No momento em que viu o selo do tigre, ele soube que as coisas estavam prestes a piorar. Mas era tarde demais. O aperto de Obito o imobilizou. Ele nem sequer conseguiu se debater. Ele percebeu de repente o quão forte era o aperto de Obito. Ele não conseguia nem resistir. Obito treinou Taijutsu com o velho mestre Shen e o Might Guy. Sua força física supera a sua em muito. O ninja não se torna forte apenas através de ninjutsu ou genjutsu. Taijutsu é igualmente crucial. Kazuyama já havia aparecido atrás de Shizui. 1000 anos de morte, ativado. Arg. Doía muito. Desta vez não houve nenhum aprimoramento especial. Apenas um clássico 1000 anos de morte. Mas aquela técnica, ela atingiu um ponto fraco tão assustador. Até mesmo Obito, observando de lado, fez uma careta como se ele mesmo tivesse recebido o golpe. Era uma dor que palavras não conseguiam descrever. Jin. Detectado o anfitrião se unindo ao Uchiha Obito para executar 1000 anos de morte em Uchiha Shizui, instilando imenso medo em Shizui. Recompensa especial. Resistência a genjutsu aprimorada. Jin. Com 2 aumentos de resistência, o anfitrião agora é imune a todos os genjutsu abaixo do nível B, em aprimoramento da resistência a genjutsu. Ele acabou de derrotar Shizui com 1000 anos de morte. Essa técnica não deveria receber um buff? Esse sistema maldito está ficando cada vez mais mesquinho. Bobagem. Você quer a recompensa ou não? Continue reclamando e eu revogarei. Puxa, agora o sistema também estava dando chilique. Kazuyama calou-se e virou-se para Shizui, que estava agachado no chão, suando muito e sofrendo bastante. Shizui, lembre-se deste dia. Como ninja, você deve permanecer alerta o tempo todo. Até mesmo um momento de descuido terá um preço, assim como hoje. Aqui. Coma isto. Quando a dor passar, vá patrulhar com o Obito. Ele jogou fora, desplicentemente, um pequeno frasco de remédio. Dentro havia um analgésico potente que ele havia conseguido com Orochimaru. Obito o capturou e deu um para Shizui comer. E de fato, o remédio fez efeito rapidamente. A dor intensa no corpo de Shizui desapareceu em pouco tempo. Vamos lá, Shizui. Vamos patrulhar. Sim. Embora a dor tivesse diminuído bastante, Shizui ainda se encolhia ao olhar para Kazuyama. Quem foi o idiota que inventou essa técnica? Foi simplesmente cruel. Não olhe para mim. Essa técnica foi criada pelo pilar de Konoha Presa Branca Sakuma Taki. Se você quiser aprender, eu posso te ensinar. Shizui ficou sem palavras. Por que ninjas poderosos sempre inventavam golpes tão bizarros? Aprender isso? Ah, claro. Essa técnica. Os 2 pirralhos foram patrulhar os arredores da mansão do Daimyo, enquanto Kazuyama deixou para trás um clone e usou a técnica do deus voador do trovão para desaparecer. Ele confiava o suficiente em Obito e Shizui para deixá-los em paz. Contanto que não entrassem em conflito com o Daimyo, estariam seguros. Com Shoumei fornecendo chakra, Kazuyama se teletransportou diretamente para a Terra do Gelo para relaxar. Afinal, o que poderia ser melhor do que relaxar em uma fonte termal enquanto flocos de neve caem do céu? Enquanto isso, do outro lado da residência, Kazuma estava reunido com Ojin e alguns colegas. Kazuyama Jeko chegou à mansão do Daimyo. Você sabe qual é a sua tarefa. Depois do jantar de hoje à noite, encontre uma oportunidade para sondá-lo. Kazuma sentiu com a cabeça, mas antes que pudesse responder, gafanhoto, atrás dele, não conseguiu se conter. Me solta. Eu vou encontrá-lo e arrumar briga. Eu estava louco para testá-lo. Ojin assentiu com a cabeça, satisfeito. Não importava quem agisse, contanto que alguém agisse. Mas lembre-se, não exagere. Sua excelência o Daimyo gosta muito de Kazuyama Jeko. Se ele se juntar a nós, será uma enorme vantagem. Entendi. As palavras de Ojin deixaram alguns deles inquietos. Eles próprios eram ninjas poderosos. Hoje em dia, qualquer um que fosse forte carregava um pouco de orgulho. As estrelas gêmeas de Konoha? Quem diria o quão fortes elas realmente eram sem uma luta de verdade? Sim, Lord Ojin. Mas estou curioso. Você tem certeza de que ele realmente se juntará à mansão do Daimyo? Capítulo 476. Ojin balançou a cabeça negativamente. Ao ver isso, Kazuma estava prestes a falar, mas Ojin ergueu a mão para impedi-lo. Não estou balançando a cabeça porque não sei, mas sim porque não tenho certeza. Você conhece a história de Kazuyama Jeko. Um homem ostracizado pela própria aldeia deveria, em teoria, aceitar a oferta do Daimyo sem hesitar, mas ele ainda está hesitante. É por isso que o Daimyo quer que todos vocês demonstrem a força das tropas ninjas da mansão. Dito isso, Kazuma agora tinha uma compreensão mais clara da situação de Kazuyama. Ao cair da noite, Kazuyama retornou à mansão do Daimyo. Ele chegou antes de Obito e Shizui. Justo quando ele se perguntava onde aqueles 2 pirralhos tinham ido, eles retornaram gambos com expressões sombrias. Isso despertou a curiosidade de Kazuyama. A cara fechada de Obito claramente significava que ele tinha perdido dinheiro de novo. Mas e o Shizui? Por que ele também parecia tão infeliz? O que aconteceu com a dupla Uchiha? Certamente nada por aqui deveria estar incomodando vocês dois? Kazuyama estava genuinamente curioso. O que eles andavam aprontando? Ele provavelmente não deveria ter perguntado. No instante em que ele falou, Obito e Shizui se viraram e se encararam, praticamente prontos para resolver as coisas ao estilo Uchiha com os punhos. Ei, o que está acontecendo? Vamos brigar? Quer que eu arrume um anel para você? Eu posso até ser o árbitro. Kazuyama deu um passo para trás e sentou-se de pernas cruzadas, observando-os com interesse. Ele estava morrendo de curiosidade. Capitão Kazuyama, esse desgraçado me pediu ajuda para trapacear num cassino. Diga-me, isso é algo que um ninja deveria fazer? Cala a boca. Eu estava
ganhando até você rir. Você acha engraçado? No momento em que você riu, todo mundo olhou para mim. É claro que fui pego. Kazuyama quase se engasgou de tanto rir. Seu corpo tremia enquanto ele se esforçava para conter o riso, até que finalmente desistiu. Ha 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 ha. Vocês dois estão me matando de rir. Um tenta trapacear, o outro estraga tudo. Vocês são mesmo do mesmo clã? Talvez tenham nascido para serem inimigos. Ao ouvirem a gargalhada sonora de Kazuyama, os dois garotos pareceram envergonhados. Obito estava envergonhado porque seu plano de trapaça havia falhado. Shizui estava envergonhado porque, como autoproclamado Uchiha de elite, acabou sendo arrastado para um cassino clandestino. Se não fosse por ele, eu estaria nadando em dinheiro. Você tem muita audácia. Eu te disse para não ir ao cassino. Mas não, você insistiu. E ainda teve a audácia de trapacear. Eles não paravam de se alfinetar como dois irmãos brigando. Por fim, alguém de Yanajimura apareceu para convidá-los para o banquete, pondo fim à discussão. Kazuyama disse educadamente ao mensageiro que chegariam em breve. Quando perguntado o motivo, ofereceu uma explicação perfeitamente razoável. Ei, precisamos trocar de roupa antes de irmos, certo? Por favor, peça ao senhor Yanajimura que espere só um instante. Yanajimura riu e não se ofendeu. Ele não achava que Kazuyama causaria problemas. Ele havia demonstrado pelo menos um respeito básico pela mansão. Quanto ao resto, não era uma preocupação. O banquete estava prestes a começar, e ele não acreditava que Kazuyama desistiria no último segundo. Dentro do quarto, enquanto trocava de roupa, Kazuyama inclinou-se e disse baixinho aos dois garotos, que ainda se encaravam em silêncio. Duvido que o banquete desta noite seja pacífico. Vocês dois fiquem alertas. Se algo acontecer, a prioridade máxima de vocês é se protegerem. Entendido? Então ele esboçou um sorriso irônico. Talvez ele estivesse pensando demais nisso. Considerando a forma como o Daimyo estava tratando, o jantar desta noite provavelmente era apenas mais um teste. Mesmo assim, eu não descartaria uma luta com os ninjas do Daimyo. Só fique atento. Isso fez com que a dupla, que já estava frustrada, se exaltasse novamente. Não se preocupe, sensei. Se eles querem lutar, estou dentro. Sim. Em termos de força, duvido que algum deles consiga me vencer. Kazuyama sorriu e balançou a cabeça enquanto eles se enchiam de entusiasmo. Ainda são só crianças. A residência do Daimyo estava bem iluminada. Kazuyama vestia um hobby preto, com as mãos enfiadas nas mangas, e suas sandálias jeta tilintavam enquanto ele entrava, parecendo completamente à vontade. Obito e Shizui seguiam de cada lado como guarda-costas, embora claramente menores de idade. Quando chegaram ao salão de banquetes, todos os outros já haviam chegado. Ah, parece que somos os últimos aqui. Pedimos desculpas. Fomos atrasados por uma patrulha. Espero que isso não seja um problema, Vossa Excelência. O tom descontraído de Kazuyama arrancou uma gargalhada sonora do Daimyo. Ele não se importou nem um pouco e convidou Kazuyama a sentar-se em seu lugar. Kazuyama, experimente isto. Frutos do mar frescos da terra do gelo. Qualidade absolutamente superior. Kazuyama olhou para o salmão à sua frente e resistiu à vontade de fazer uma careta. Frutos do mar, de novo. Desde aquele incidente anos atrás, quando ele sequestrou Yujito e acabou à deriva no mar por um longo tempo. Só de ver frutos do mar ou carne grelhada já lhe dava dor de cabeça. Qual o problema? Não gosta de salmão? Ou será o caranguejo? Se você não gosta de frutos do mar, experimente a carne. É excelente. Kazuyama forçou um sorriso e respondeu alegremente. Não é que eu não goste, Vossa Excelência. É que faz muito tempo que não tenho essas coisas. Sabe, tenho lutado na linha de frente por tanto tempo. Quanto às refeições, eram só rações secas e mais rações secas. Meu estômago está sensível. Nem me fale. Dá até vontade de chorar. Se ele não quisesse comer, poderia muito bem atuar. E para Kazuyama atuar era fácil. E como previsto, o Daimyo assentiu com a cabeça, demonstrando compreensão. Então era só que ele tinha passado por momentos difíceis e não conseguia mais comer comida gordurosa. Isso não era motivo para preocupação, não aos olhos do Daimyo. Então não tem problema. Coma um pouco de cada vez, você vai se acostumar. Não se preocupe, Kazuyama. Aqui na mansão do Daimyo, a comida não irá decepcioná-lo. Logo em seguida, a cozinha trouxe macarrão e legumes. O rosto de Kazuyama se iluminou instantaneamente. Não era que ele não gostasse de carne, ele simplesmente estava enjoado dela depois do trauma no mar. Hoje em dia, tempurá e sushi lhe pareciam muito mais atraentes. Capítulo 477. O banquete havia começado. Kazuyama Jeko comia devagar e metodicamente. Logo atrás dele, na diagonal, 3 pessoas o encaravam atentamente. Eram Kazuma e seus 2 colegas, Mizukurai e Gafanhoto. Kazuyama, eu ainda não te apresentei. À sua frente estão os 3 comandantes do corpo ninja do nosso Daimyo. Kazuma, Mizukurai e Gafanhoto. Todos eles são ninjas poderosos. Kazuyama sentiu com a cabeça enquanto continuava a comer. Ele conhecia Kazuma. Ele se tornaria o líder da facção radical dentro dos futuros 12 ninjas guardiões. Quanto aos outros 2, ele nunca tinha ouvido falar deles. Imaginou que provavelmente estivessem do lado de Kazuma. Afinal, os 12 ninjas guardiões estavam divididos em 2 grupos, radicais e conservadores, 6 de cada lado. O Daimyo não se importou com a falta de resposta de Kazuyama. Na verdade, ele não ficou surpreso. A reputação de Kazuyama o precedia. Era normal que ele menosprezasse outros ninjas. Não apenas ele, até mesmo Obito e Shizui, que estavam atrás dele, compartilhavam da mesma atitude. Já ouvi falar bastante sobre as estrelas gêmeas de Konoha. O relâmpago amarelo Namikaze Minato e o fantasma Kazuyama Jeko. Mas eu me pergunto qual é a verdadeira forma da sua força? Agora que já comemos e bebemos o suficiente, que tal um pouco de exercício, fantasma de Konoha? Gafanhoto era agressivo por natureza. Antes que Kazuma pudesse dizer qualquer coisa, ele já havia se atirado na luta, com os olhos brilhando de espírito combativo. Mas Kazuyama nem sequer lhe dirigiu um olhar. Ao ouvir suas palavras, permaneceu imóvel, pegando calmamente um pedaço de tempurá e dando uma mordida satisfeita. Você quer brigar com o meu sensei? Quem você pensa que é? Você não precisa do meu sensei para lidar com você. Eu serei mais do que suficiente.
Uchiha Obito havia perdido muito dinheiro mais cedo naquele dia e estava reprimindo muita frustração. Agora, finalmente, ele tinha uma válvula de escape. Kazuyama os havia instruído antes de virem se o outro lado tentasse provocá-los, não havia necessidade de recuar. Bastava lutar. Ele mesmo lidaria com o líder deles. Quando Obito se levantou, um traço de irritação passou pelo rosto de Gafanhoto, e ele também se levantou. Um pirralho do clã Uchiha? Não sei do que você é realmente capaz, mas você fala muito. Assim que os dois se encararam, o Daimyo deu uma risadinha. Então, que tal um duelo? Seja na mansão do Daimyo ou em Konoha, todos vocês são cidadãos da Terra do Fogo. Ogen, ao ser chamado, Ogen fez uma reverência e saiu a passos largos. Ele retornou pouco depois e disse, Vossa Alteza, o campo de treinamento lá fora está pronto. Eles podem começar a partida a qualquer momento. Isso foi rápido. Kazuyama deu um sorriso de canto de boca. Ele suspeitava desde o início que o banquete daquela noite não seria tão simples. Uma brincadeira amigável, Por favor, foi tudo encenação. Só querendo exibir a força do corpo ninja do Daimyo? Então não o culpe pelo que acontecer em seguida. Nesse caso, seria indelicado não aceitar. Obito, Shizui, vamos treinar com nossos colegas da mansão do Daimyo. Considere isso como um pequeno exercício pós-jantar. Assim que Kazuyama terminou de falar, ele e Kazuma se levantaram simultaneamente. Trocaram um breve olhar e saíram juntos. 3 de cada lado. Combinam perfeitamente. O Daimyo acenou com a cabeça para Yanajimura e Ogen com satisfação, depois caminhou em direção ao campo de treinamento, cercado por assistentes como estrelas orbitando a lua. Era preciso admitir, a mansão do Daimyo era rica. Pelo menos era essa a impressão de Kazuyama. O campo de treinamento parecia digno da final do torneio mundial de artes marciais. Guardas cercavam toda a arena. A visão apenas confirmou que Kazuyama já suspeitava. Tudo aquilo fazia parte do plano do Daimyo. Hehehe, Kazuyama, Kazuma. Vocês dois estão prontos? Mas deixe-me lembrá-lo, isto é apenas um treino. Não quero ver uma luta até a morte. Vocês dois são a espinha dorsal da Terra do Fogo. Entendido? Dito isso, o Daimyo tomou seu lugar nas arquibancadas ao lado da arena, com Yanajimura e Ogen de pé à sua esquerda e à sua direita. Garoto, venha cá. Deixe-me ver o que você tem. Hehehe, vamos ver o que o Uchiha pode fazer. Gafanhoto não conseguiu esperar, saltou para a arena, com os olhos fixos em Obito, lançando-lhe um olhar provocante. Vá, Obito. Se você perder, Kazuyama não precisou dizer o que aconteceria, mas Obito ainda assim estremeceu. Ele se motivou silenciosamente. Não podia perder. De jeito nenhum. Obito saltou para o campo de treinamento. Kazuyama então se levantou lentamente também. Para garantir a segurança de Sua Alteza, permitam-me reforçar o campo de treinamento. Não gostaria que nada transbordasse. Antes que o Daimyo pudesse responder, Kazuyama estalou os dedos. Sons crepitantes ecoavam pela arena. Liberação de cristal ativada. 4 paredes de cristal brilhantes formaram uma barreira ao redor do campo de treinamento. Então esse é o seu ninjutsu, Kazuyama? Se não me engano, isso é liberação de cristal, certo? Cristal invisível, nada mal. Com as defesas preparadas, o Daimyo deu a ordem. Comecem. Gafanhoto e Obito se moveram ao mesmo tempo. Gafanhoto desembainhou uma espada curta em cada mão. Obito segurava uma kunai em ambas. Suas armas se chocaram no ar, lançando faíscas. Hehehe, garoto, cadê seu Sharingan? Deixe-me ver. Arte ninja. Gafanhoto. Após mais um confronto, Gafanhoto recuou. Seu chakra aumentou enquanto ele formava selos de mão. Suas lâminas foram subitamente revestidas de chakra. Suas pernas incharam de músculos, tornando-se mais grossas e poderosas, irradiando força bruta. Kazuyama estreitou ligeiramente os olhos, murmurando para si mesmo. Interessante. A técnica era, na verdade, bastante simples. Canalizar o chakra para fortalecer o corpo. O chakra nas espadas aumentou seu poder de corte. O chakra nas pernas aumentava sua mobilidade e provavelmente seus golpes também. Afinal, os chutes eram uma parte crucial do taijutsu. Ao ver essa técnica, Kazuyama lembrou-se do clã Inuzuka. Eles possuíam um jutsu secreto chamado técnica das 4 pernas. Seu princípio era semelhante. Vamos lá, pirralho. Com sua técnica ativa, Gafanhoto demonstrou sua força. Com as pernas energizadas, ele avançou como um foguete em direção a Obito. Tão rápido. Assustado, Obito rapidamente ergueu sua kunai. Clang. Rachadura. Voaram faíscas, seguidas de um estalo seco. A kunai de Obito se estilhaçou. Capítulo 478. Uchiha Obito encarou a kunai quebrada em sua mão, sua expressão ficando cada vez mais séria. O aprimoramento de chakra fortaleceu drasticamente as espadas curtas de Gafanhoto, que de outra forma seriam pouco impressionantes. Hehehe, garoto, minha técnica aprimora tanto a mim quanto as minhas armas. Cuidado com isso. Gafanhoto, transbordando arrogância, lançou outro ataque. Ele era rápido, sem dúvida, mas Obito não era um ninja qualquer. Todo Uchiha era forte, e ele já havia participado de batalhas de verdade. Apesar da pouca idade, sua experiência era considerável. Sharingan. O Sharingan carmesim de 3 tomou e ativou-se, e os movimentos de Gafanhoto diminuíram drasticamente aos olhos de Obito. A capacidade visual conferia uma enorme vantagem. Com o Sharingan ativo, Obito deu um leve sorriso de canto e desviou-se com facilidade. Ele rapidamente formou selos com as mãos. Liberação de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Embora ineficaz contra alguém como Kazuyama entre seus pares, o poder destrutivo do jutsu não podia ser ignorado. Enquanto a enorme bola de fogo avançava em sua direção, Gafanhoto não hesitou. Ele se impulsionou com força e saltou no ar, esquivando-se com suas poderosas pernas. Ainda não terminamos. Liberação de fogo. Flor de fênix sábia carmesim. Após a grande bola de fogo veio uma onda de bolas de fogo menores. Obito os liberou sem hesitar, com fogo jorrando de sua boca. Os gafanhotos em pleno voo tornaram-se o alvo perfeito. Das arquibancadas, a expressão de Kazuma tornou-se séria. Como esperado do clã Uchiha. Só o Sharingan e o estilo fogo já são impressionantes. Mas as verdadeiras habilidades de Gafanhoto ainda não foram demonstradas. Lá em cima, Gafanhoto zombou, cruzando suas espadas curtas sobre o peito enquanto o chakra emanava de seu corpo. Voxash! Ele desferiu um golpe, lançando cortes de chakra azul do ar. Cada um deles atravessou uma bola de fogo com precisão cirúrgica. Hahaha! Garoto, suas chamas são fracas. Corte! Ele atacou novamente, uma chuva de lâminas de chakra caindo sobre Obito. Kazuyama ergueu uma sobrancelha. Esse estilo não pertencia a um ninja típico, lembrava a técnica de um samurai. Os samurais da Terra do Ferro lutavam assim. Interessante.
Será que Gafanhoto era um samurai antes de se tornar um ninja? Hehehe, curioso, Kazuyama. Samurai e ninja não são tão diferentes assim. Ambos lutam usando chakra. Kazuma, percebendo a reação de Kazuyama, deu uma risadinha orgulhosa. Kazuyama respondeu com um sorriso. Não exatamente. O ninja precisa suportar o que os outros não conseguem, como meu aluno. Nesse instante, ocorreu uma mudança no campo de batalha. 8 portões internos, primeiro portão, portão da abertura. Abra-se. Uma violenta corrente de ar envolveu o óbito enquanto o chakra irrompia de seu corpo. A multidão olhou fixamente, atonita. Se sua força reside na esgrima e no taijutsu, então eu o derrotarei justamente com aquilo de que você mais se orgulha. Meu corpo foi forjado através de inúmeras provações. Portal da abertura. Libera os limites do cérebro, permitindo que o usuário atinja 100% de sua capacidade física, aumentando o ataque e a velocidade a um alto custo físico. A aura de óbito se transformou completamente. Mas em vez de atacar, ele tirou 2 bandagens brancas e começou a enrolá-las nos pulsos. Os olhos de Kazuyama se estreitaram. Ele não ficou surpreso que óbito tivesse aprendido os 8 portões internos. Ele treinava diariamente com Might Guy. Aprendê-los era apenas uma questão de tempo. Mas colocar ataduras agora? Isso já era outra história. Bandagens brancas. Lótus frontal? Gafanhoto percebeu o aumento de poder de óbito, mas, não vendo nenhum ataque imediato, continuou pressionando. Seus golpes de chakra cobriram metade da arena, mas óbito já tinha visto tudo com seu Sharingan. Agora vou mostrar a vocês o que é poder de verdade. Enquanto se esquivava, ele continuou se preparando. Assim que as bandagens estavam seguras, ele soltou um grito alto. No segundo seguinte, óbito lançou-se para frente. Sua velocidade superava até mesmo os movimentos aprimorados por chakra de Gafanhoto. Num instante, ele estava bem na frente dele. Ele desferiu um soco na direção do rosto de Gafanhoto. Não seja ridículo. Bum. O soco foi bloqueado pela espada de Gafanhoto. Ambas as armas foram reforçadas com chakra, tornando-as equivalentes em poder de ataque. Enquanto Gafanhoto se preparava para contra-atacar, de repente sentiu uma dor lancinante na mandíbula. Ele foi erguido do chão com a cabeça primeiro. Ouviram-se exclamações de espanto nas arquibancadas. Tão rápido! Como ele fez isso? Para os espectadores, óbito se agachou imediatamente após desferir o soco e acertou um chute no queixo de Gafanhoto, que o fez voar pelos ares. Desespero. As bandagens dispararam para cima, envolvendo Gafanhoto firmemente. Observando atentamente, Kazuyama murmurou. Então é o Lótus da frente. Aquele pirralho realmente não tem medo da dor. Ele também conhecia a técnica. Após abrir o primeiro portão, use velocidade avassaladora para chutar o oponente para o ar. Depois prenda-o com os braços ou bandagens e gire para baixo para arremessá-lo contra o chão. Era poderoso, mas custoso. O usuário também entrou em conflito com o inimigo. Kazuyama detestava a dor, por isso sempre rejeitou a técnica. Droga, me solta, seu pirralho. Gafanhoto tinha velocidade e força, mas agora estava no ar, preso sem ter para onde correr. Ele jamais imaginou que uma pequena abertura levaria a isso. Prepare-se, velho. Velho. Óbito estava pronto para finalizar o golpe, mas o verdadeiro estrago veio daquela última palavra. Velho? Ele era mesmo tão velho assim? Capítulo 479. Técnica secreta do Taijutsu Ninja de Konoha. A frase familiar fez com que Kazuyama Gecko e Uchiha Shizui congelassem por um instante. Principalmente Shizui. Ele mesmo tinha acabado de passar por isso, e o local embaixo dele ainda doía um pouco. Enquanto isso, o rosto de Kazuyama ficou rígido, porque o que aconteceu em seguida foi exatamente o que ele temia. Lótus primária, 1000 anos de morte. Com um puxão repentino, Óbito arrancou as bandagens, jogando o Gafanhoto amarrado para baixo com força. Ao mesmo tempo, Óbito formou o clássico selo do tigre com ambas as mãos. Gafanhoto. Caramba! O coração de Kazuma apertou ao ver Óbito formar o selo do tigre. Esse selo era frequentemente usado para técnicas poderosas de liberação de fogo. Nesse momento, Gafanhoto não conseguia se mover. Se fosse atingido por teria sorte se sobrevivesse. Mas algo inesperado aconteceu. Quando Gafanhoto estava prestes a atingir o chão, Óbito apertou as bandagens novamente, ajustando sua postura à força no meio da queda. Suas pernas se chocaram contra o chão. Seu corpo permaneceu rígido, incapaz de absorver o impacto, e a dor era intensa. E isso não foi tudo. No instante seguinte, Óbito apareceu atrás dele. Sem hesitar, o selo do tigre atacou diretamente a traseira de Gafanhoto. Um grito dilacerante ecoou por toda a arena, gelando a todos até os ossos. Todos os homens que testemunharam o golpe instintivamente estremeceram. Brutal demais. Aquele ataque foi simplesmente brutal demais. Quem em sã consciência inventaria uma técnica dessas? Alhalhaha. Já chega, velho? A técnica secreta de Taijutsu de Konoha é simplesmente incrível. Sensei, eu ganhei. Óbito estava orgulhosamente ao lado de Gafanhoto, liberando os 8 portões internos. Ele parecia um pouco cansado, mas seu rosto estava repleto de alegria. Gafanhoto, ainda com o rosto vermelho de dor, nem sequer conseguia falar. Ele só podia ficar ali deitado, deixando Óbito comemorar. O Daimyo e seus 2 conselheiros ficaram completamente atônitos com o resultado da partida. A Gafanhoto perdeu? E assim, de repente, o Daimyo estava visivelmente abalado. Ele sabia o quão forte Gafanhoto era. Normalmente, nenhum ninja comum conseguiria enfrentá-lo. Mesmo contra um Uchiha, ele não deveria ter perdido de forma tão absurda. Kazuyama ficou igualmente surpreso, mas antes que pudesse reagir, um aviso familiar do sistema soou. Jin. O mestre treinou com sucesso seu discípulo Uchiha Óbito, transformando-o em um ninja que usa táticas ardilosas e transmitiu a técnica 1000 anos de morte. Um verdadeiro mestre produz um aluno astuto. Até este sistema merece um joinha. Recompensa especial. Poder de 1000 anos de morte aumentado em 1%. Aumento de poder atual, 42%. Kazuyama Gecko. Só isso? Apenas 1%? Sistema, você está economizando nas recompensas? Jin. Anfitrião, por favor, não faça acusações infundadas. Este sistema é absolutamente justo. E com essa recompensa, de agora em diante, qualquer discípulo que você treinar até o nível de Óbito lhe renderá recompensas semelhantes. Ao ouvir isso, o humor de Kazuyama finalmente melhorou. Nesse instante, o Daimyo se levantou. Esta luta vai para o Uchiha Óbito. Kazuyama, se não se importar, por favor, abra a barreira. Kazuyama sentiu com a cabeça e acenou com a mão casualmente.
Uma brecha se abriu na barreira de liberação de cristal. Alguém, derrube o gafanhoto e leve-o para receber atendimento médico. A equipe médica entrou correndo e levou o gafanhoto, que ainda choramingava, em uma maca. Obito retornou para o lado de Kazuyama, exibindo um ar de arrogância. Bem, ele ganhou. Era justo sentir um pouco de orgulho. Kazuyama olhou para ele, com os olhos cheios de aprovação. Obito nem sequer havia usado toda a sua força, mas suas habilidades atuais claramente haviam melhorado. Obito, você se saiu bem hoje. Mas lembre-se, mesmo que esses truques sujos sejam eficazes, você não pode depender deles. A verdadeira força de um ninja se mostra no combate direto. Obito coçou a cabeça e retrucou. Mas sensei, não é isso que a aldeia diz. Ouvi dizer que você também usou 1000 anos de morte no campo de batalha. Naquela terra dos rios, os aldeões até te deram o apelido de esmagador de flores. O rosto de Kazuyama congelou. Seu tom de voz tornou-se frio. Muito bem, Obito, muito bem. Shizui, sua vez. Não subestime seu oponente. Eles ainda estavam diante do daimyo e de todos os outros, então Kazuyama não reagiu com violência. Mas suas palavras por si só foram suficientes para fazer Obito suar frio. Shizui, que estava por perto, se animou ao ouvir que podia lutar. Ele correu imediatamente para o campo de treinamento. Quem será o próximo? Shizui estava na plataforma com o Sharingan já ativado. Ele era mais jovem, mas claramente mais confiante, e ao contrário de Obito, Shizui estava pronto para a batalha no momento em que entrou em ação. Mizukurai, pode ir. O homem chamado Mizukurai tinha um semblante sombrio e nenhuma expressão visível. Diferentemente de Shizui, que saltou para a plataforma, Mizukurai subiu lentamente passo a passo. Um alto, um baixo, os dois se encararam em silêncio. Kazuyama, instintivamente, fechou a barreira de cristal novamente. Com o sinal do daimyo, a luta entre Shizui e Mizukurai começou oficialmente. Obito, observe atentamente como um verdadeiro Uchiha luta. Você venceu a luta, sim, mas você realmente usou seu Sharingan? Não sou contra você treinar Taijutsu, mas você precisa entender seus pontos fortes. Assim que a partida começou, Kazuyama continuou dando sua palestra. Obito queria responder, mas, lembrando-se da bronca anterior, permaneceu em silêncio e ouviu. O Sharingan é um doujutsu poderoso. Você já passou por batalhas de vida ou morte? Você realmente compreendeu o poder disso? O verdadeiro poder do Sharingan? O que isso significava? Obito ficou intrigado. Ele sempre acreditara que despertar o Sharingan de 3 Tomoe significava que ele havia se tornado um verdadeiro Uchiha. Mas agora parecia haver algo mais por trás disso. Shizui é mais novo que você, mas veja como ele luta. Você ainda tem um longo caminho pela frente. Ao pensar no Mangekyou Sharingan e na habilidade única de Obito, o Kamui, Kazuyama sentiu que precisava agir. Capítulo 480. Sensei, não entendi. O senhor está dizendo que meu Sharingan ainda pode ficar mais forte? Então por que nunca ouvi falar disso antes? O Uchiha Obito estava curioso. Sendo um Uchiha, como ele poderia saber menos sobre o Sharingan do que seu próprio mestre? Isso não fazia sentido. Kazuyama Jeko olhou para ele e balançou a cabeça negativamente. Vamos conversar sobre isso depois da partida de hoje. Explicarei tudo direitinho quando voltarmos. Se você sair por aí dizendo ser um Uchiha com esse nível de conhecimento, você só vai se envergonhar. De volta à arena, o Uchiha Shizui empunhava uma espada curta, semelhante à usada por Gafanhoto, embora mais compacta. Mizukurai, por outro lado, usava um longo bastão de metal. Ele era forte o suficiente para suportar o peso, ou teria sido muito difícil manejá-lo. Em poucos minutos, eles já haviam se enfrentado mais de 100 vezes. Não importava como Shizui atacasse, Mizukurai defendia-se calmamente de cada golpe. Até Kazuyama teve que admitir que Mizukurai tinha muita habilidade com aquele bastão. Mais surpreendente foi o par de óculos escuros de lentes grossas que ele usava. As lentes eram tão escuras que nem mesmo Kazuyama conseguia ver seus olhos. Veio preparado, hein? Devia saber que ia enfrentar um Uchiha. Enquanto ele pensava nisso, a maré no campo de batalha mudou. Clone de água. A água invadiu a arena e Mizukurai se dividiu em 5, 4 deles clones. Um bastão se transformou em 5, golpeando Shizui de todas as direções. São apenas clones. Eu também consigo fazer isso. O Sharingan de Shizui girou quando ele ativou sua técnica característica, o movimento cintilante do corpo. O confronto se intensificou instantaneamente. Mizukurai está calmo demais. Ele nem sequer se mexeu com a cintilação corporal do Shizui? Ele é humano? Quando lutei com Shizui, fiquei estupefato com aquele movimento. Nem mesmo meu Sharingan conseguiu acompanhá-lo por completo. Obito ficou chocado. Não se tratava apenas de velocidade. Cada clone era capaz de atacar. A maioria das pessoas teria sido subjugada. Mas e Mizukurai? Seus clones e seu corpo original se moviam em perfeita sincronia, criando um ritmo ofensivo e defensivo impecável. A cintilação corporal de Shizui não conseguiu penetrar. Mantenha calma. Esses são clones de água. Eles são limitados, têm menos poder que o original e não podem se afastar muito dele. A única vantagem é que se ele usar chakra para regenerar a água rápido o suficiente, os clones não se dissiparão mesmo se forem atingidos. Quando tudo parecia estar no impasse, Mizukurai mudou de tática. Seu verdadeiro corpo saltou para o alto, girando o bastão como um moinho de vento. Enquanto isso, os 4 clones avançaram agressivamente, abandonando a defesa. Mesmo quando a lâmina de Shizui os atingiu, eles não recuaram. A água espirrou por toda parte, mas em vez de se desfazerem, os clones se reformaram quase instantaneamente com o fluxo de chakra. Liberação de água, chuva de 1000 agulhas. De cima, Mizukurai lançou uma densa saraivada de sembon de água, cobrindo toda a arena. Os olhos de Shizui se arregalaram por um instante antes de ele se acalmar, derrubando primeiro os clones e, em seguida, avançando rapidamente numa tentativa de flanquear Mizukurai no ar. Mas a posição elevada de Mizukurai dificultava a aproximação, Shizui precisava neutralizar o ataque primeiro. Liberação de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Uma enorme bola de fogo subiu aos céus, colidindo com a chuva de agulhas de água. O vapor explodiu em todas as direções, inundando a arena com uma névoa densa. Mizukurai não hesitou. Ele simplesmente continuou a canalizar chakra para sua técnica. Liberação de fogo. Grande técnica do fogo do dragão.
3 enormes dragões de fogo rugiram para cima, cortando a névoa e ignorando Senbon enquanto atacavam Mizukurai. O espetáculo de fogo contra a água deixou a multidão de pé. Foi muito superior à batalha de Taijutsu anterior. Tis. Óbito. Olha só o Shizui. Por que seu estilo fogo é tão patético? Bola de fogo grande, bola de fogo pequena. É só isso que você tem? Kazuyama desviou o olhar de Shizui, que dominava o campo para seu próprio aluno, e não conseguiu conter sua frustração. Óbito abriu a boca para responder, mas logo a fechou. Afinal, ele realmente não tinha mais nada a dizer. A névoa branca marcou o auge da partida. Mizukurai sabia que aquilo lhe faria mal, então agiu rápido. Tirou um pergaminho do bolso, deixou-o cair e pisou nele. Uma torrente de água irrompeu. Em seguida, ele lançou sua próxima jogada. Liberação de água. Técnica da projétil do dragão de água. Aproveitando o terreno recém-criado, um enorme dragão de água se formou rapidamente e se enrolou em torno de Mizukurai, agindo como um escudo. Se Shizui quisesse atingi-lo, teria que passar pelo dragão. Caramba! Irritado, Shizui estalou a língua, mas não desistiu. Liberação de fogo. Grande técnica do fogo do dragão. 3 dragões de fogo rugiram novamente, mas desta vez eram claramente menores. Kazuyama estreitou os olhos. Shizui estava ficando sem chakra. Ele ainda era um garoto. Depender da cintilação corporal não era muito difícil, mas usar 2 técnicas avançadas de liberação de fogo em sequência? Isso já era demais. No fim, as condições da arena jogaram contra ele. Mizukurai claramente estava preparado, inclusive com um pergaminho cheio de água. Ele havia assegurado o terreno e a vantagem elemental. Muito bem, Shizui. Já chega. Desistimos desta vez. Capitão, eu ainda não perdi. Sim, mas você também não vai ganhar. Kazuyama já tinha percebido quão ofegante Shizui estava. O garoto respirava com dificuldade e continuar seria inútil. Lord Daimyo, nós cedemos. Shizui, desça. Shizui lançou um olhar furioso para o dragão de água que envolvia Mizukurai, depois embainhou sua espada com raiva e voltou para perto de Kazuyama. O Daimyo assentiu com satisfação. Perder uma partida foi aceitável. Perder todas teria sido humilhante. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.